mercado. O euro valorizou 0,72% e vale R$ 5,29. No horário de Brasília, 6h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Criciúma. Apresentação Marco Guarizo. 6h34. Um grande abraço para você sintonizado com a gente aqui na CBN Campinas. É hora de futebol, é hora de Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo decisivo para você acompanhar aqui na CBN Campinas. Daqui a pouco, em 25 minutos, a bola rola para Guarani e Criciúma. Você vai acompanhar aqui na CBN Campinas com a narração de Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro, reportagens de Adriana Almeida, na técnica de externa Naldo Araújo, na mesa de som aqui na rua Regina Nogueira 120, no São Gabriel, Elton Grimaldi. Esse é o timaço da CBN Campinas que não vai deixar você perder nenhum detalhe de Guarani e Criciúma. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Criciúma. Vamos direto ao Brinco de Ouro, girar os primeiros destaques desta noite de terça-feira, noite decisiva para o Bugre. O destaque do Guarani vem chegando aqui na CBN Campinas com Adriana Almeida. Oi, Dri, seja bem-vinda. Oi, Guarizo, forte abraço para você e para os ouvintes CBN. Antes de falar desse Bugre, só o clima, né? Um clima de muito calor dos últimos dias, hoje em algumas regiões de Campinas batendo os 40 graus, mas agora no gramado do Brinco, uma temperatura muito agradável, um clima muito agradável, porque começa a ventar, o sol já se pôs, então o torcedor que ainda está em dúvida, pensando que vai passar muito calor por aqui, não. Tem um vento muito gostoso para acompanhar esse jogaço de bola e o Guarani com as últimas fichas, as últimas oportunidades aí para ainda acreditar nesse acesso à Série A em 2024. Mas o Bugre vai precisar quebrar um jejum porque não vence há 4 jogos e esse é o maior jejum da era do técnico Humberto Louser neste comando alviverde. Mas o Guarani está apenas a 4 pontos do G4 e uma vitória hoje pode fazer o Bugre colar de novo no grupo dos 4 e, quem sabe, aí emendar uma sequência positiva. Faltam só 3 rodadas para acabar a Série B. Mas o Guarani tem problemas essa noite. O técnico Humberto Louser não conta com o zagueiro Alan Santos, suspenso. Ivan Alvarinho é o escolhido para o setor defensivo. No meio-campo, Matheus Barbosa tem uma lesão muscular e o Wenderson vai para o jogo. E no ataque, o Bruno José trata uma lesão no tornozelo e dá lugar a Iago Teles. E você falou de se aproximar do G4, Adriana. O adversário do Bugre está no G4. Criciúma. É, o Criciúma, que pode chegar à vice-liderança da Série B. Não só estar no G4, mas chegar à vice-liderança e levar para casa a decisão do acesso já na próxima rodada, em caso de vitória essa noite, aqui no Brinco de Ouro. O time vem de 3 vitórias consecutivas sobre ABC, Sampaio Correia
e CRB. Isso credenciou o Criciúma a estar neste momento entre os favoritos ao acesso. E para melhorar a situação do técnico Cláudio Tencati, ele tem todo o elenco à disposição hoje. Força máxima, inclusive o volante Barreto, que volta de suspensão. Homenageando um grande parceiro nosso de muitos anos daqui da CBN, o volante Barreto. Certo, Adriano? É isso mesmo, Guarizo. Vai comentar o jogo aqui na CBN Campinas. Gabi Castro, a sua primeira expectativa para esse jogo mais do que decisivo para o Bugre. Um abraço, Gabi. Um abraço para você, Marco Guarizo, Adriana Almeida, aos nossos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Bom, os desafios que o Guarani tem para esta noite, se quiser manter vivo este sonho do acesso. Elenquei alguns, Guarizo e amigos. Primeiro, precisa retomar aquele bom futebol, né? Que já foi praticado neste Campeonato Brasileiro da Série B. E para isso a equipe precisa dos pilares da equipe. Matheus Bueno, essa saída de bola, essa qualificação do meio-campo. Guarani precisa de um bom jogo do Matheus Bueno. Bruninho é o meia armador. Se essa bola chega com qualidade, Bruninho precisa estar ligado, precisa estar esperto numa partida como hoje. João Vitor vem caindo de rendimento, é um atacante, é um efeito surpresa. Bate bem de fora da área, o Guarani precisa dele. E também o Derek, né? Nos últimos 13 jogos, 1 gol. Se quiser subir, precisa do seu artilheiro. Então eu elenquei aqui, ó, os 4 jogadores do Guarani que precisam estar bem hoje para conquistar a vitória logo mais contra o Criciúma. O técnico Humberto Louser precisa superar as ausências de Matheus Barbosa no meio-campo e do Bruno José. E aí os coadjuvantes, o Enderson no meio-campo, surpresa nessa escalação. E também o Iago Teles precisam colaborar, não são os protagonistas, ninguém coloca muita fé, mas é um jogo que quando tá muito bem marcado, esses jogadores que eu citei, o Derek vai estar bem marcado, o Bruninho vai estar bem marcado, eles precisam aparecer, eles podem aparecer. Então eu tô de olho nessas duas surpresas promovidas pelo técnico Humberto Louser. Melhorar o sistema defensivo, porque o ataque do Criciúma marcou mais gols do que o Guarani nesta Série B, foram 41 contra 39, então é a atenção máxima com o Éder, que é o artilheiro da equipe, 36 anos, aquele mesmo, em São Paulo, Inter de Milão, Sampdoria da Itália, e também com o Felipe Matheus, que é um meia atacante. E por último, e não menos importante, o técnico Humberto Louser teve toda a semana para poder trabalhar o psicológico e o mental dessa equipe na pressão que está imposta hoje pela tabela, né? Porque o Guarani é o 9º colocado, não é fácil. Reta final de campeonato da Série B, apesar da pontuação, o Guarani vislumbrar o G4, são 4 pontos, mas é o 9º colocado. Tem muitas equipes até poder chegar lá perto. Então, de fato, existe uma pressão hoje e o Guarani vai ter que ter cabeça no lugar para começar a partida com 11 e terminar com 11, viu, Guarizo? Vai transmitir o jogo aqui na CBN Campinas, Carlos Cabela. Sua primeira expectativa, Cabela, pelo que eu vejo aqui nas imagens, eu tô vendo exatamente onde você está, né? Então, tobogã, pouca gente, debaixo do tobogã, pouca gente. O horário não é dos melhores, Cabela, mas será que a torcida do Guarani já tá abandonando? Abraço, Cabela, bem-vindo. Boa noite para você, Guarizo. Boa noite a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Eu também concordo contigo. Eu acho que o torcedor do Guarani deu uma esfriada, principalmente depois do empate contra o Londrina, em 0-0, o jogo que aqueles 2 pontos, comentava até em off agora aqui com o Gabi Castro aqui, esses 2 pontos vão fazer muita falta para o Guarani, sem contar aqueles 3 que o Botafogo levou embora aqui do Brinco de Ouro. O Guarani hoje estaria só nesses 2 jogos, com 2 vitórias aí, estaria com tranquilidade dentro do G4. Uma vitória hoje daria um passo muito importante para buscar o acesso, mas continua vivo. O torcedor talvez deu aquela esfriada, mas vai estar acompanhando o somzão da CBN Campinas. O detalhe, quando a Adri fala desse calorão que estava por aqui, deu uma refrescada de repente, a temperatura caiu quase 10 graus, estamos com 28 graus neste momento aqui, refrescou e muito aqui no Brinco de Ouro, meu caro Guarizo. Quem diria que 28 graus era refrescar, ainda mais à noite. Pois é, rapaz, olha só. Como diria o motorista, a que ponto chegamos? Guilherme Leal, nosso companheiro da CBN Campinas. Hoje não é o Thiago Amaro que tá mandando mensagem aqui, não. Guilherme Leal mesmo.
aqui o nosso companheiro da CBN Campinas, nos acompanhando pelo YouTube. Grande abraço para você, Leal. Valeu pela companhia de sempre. O ouvinte CBN já participa também, já vai mandando a mensagem aqui no 991869070. Põe no ar, Elton Grimaldi. Boa tarde, povo abençoado da CBN. Boa tarde, meu amigo Guarizo. É isso aí, hoje vamos torcer pro Guarani, né? Verde. É igual o Palmeiras. Então vamos torcer pro Guarani hoje. Forte abraço, Derivaldo Souza. Valeu, Derivaldo Souza. Grande abraço para você. Muito obrigado pela companhia da CBN. Vamos pro intervalo agora. Daqui a pouco as escalações. Voltando do intervalo, tudo em definitivo do Brinco de Ouro para você aqui na CBN Campinas. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. A CBN Campinas também presta serviço ao motorista que trafega pelas ruas de Campinas neste horário de pico. Mário Quintino, qual a situação de momento? Abraço, Mário. Fala, Guarizo. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, tem operação de trânsito especial no entorno do estádio Brinco de Ouro da Princesa por conta aí da partida do Guarani. Tem bloqueio em 9 cruzamentos da região, trechos da Imperatriz Dona Teresa Cristina, da Avenida Guarani e também da Rafael Andrade Duarte. Então, atenção, quem é da região, essa operação deve durar até por volta das 10 da noite. Nesse momento, o trânsito já bastante intenso pela Princesa do Oeste e também ali na Norte e Sul, atenção, já na região do Laurão. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até já. Aproveite o Mundo Brico da Leroy Merlin junto com a Disney Plus. São os últimos dias de super preços para aproveitar e concorrer a prêmios incríveis. Consulte o regulamento no site. Você já pensou em investir o seu dinheiro de forma inteligente? Então, seja cooperado Unicred e tenha acesso aos melhores produtos e serviços financeiros. Além disso, você participa das decisões da cooperativa e recebe uma parte dos lucros. A Unicred faz a diferença na sua vida, no seu negócio e na sua comunidade. Unicred do Estado de São Paulo. 30 anos cuidando do seu dinheiro e de você. Escolha diferente. Acesse unicred.com.br/Estado de São Paulo. O Aeroporto Internacional de Viracopos é líder quando se trata de excelência logística e inovação. Aqui tem tecnologia, agilidade e segurança, além de soluções e custos competitivos que facilitam o dia a dia do comércio exterior. Tudo isso bem perto de você, com acesso direto às principais rodovias do Brasil e um time de braços abertos para te atender. Faça de Viracopos o seu parceiro logístico. Quer sair de Nissan Kicks Zero com condições imperdíveis? Então corra para Nissan Daruge. Nissan Kicks Active à vista por apenas R$ 107.990. Tem mais, Nissan Kicks Advance e Nissan Kicks Sense, com documentação, IPVA grátis e taxa zero em 24 vezes. Pagamos tabela FIP no seu seminovo. Não perca essa chance de sair de Nissan Kicks Zero. Nissan Daruge, o melhor negócio em Nissan é aqui. No trânsito, escolha a vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Vamos saber agora das rodovias, né? Motorista que trafega aqui pela região neste momento, Mário Quintino. Trazendo informações, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue na Campinas Montemor, diminui a velocidade nos dois sentidos, a altura do quilômetro 9 em Hortolândia, a altura da Emancipação, então atenção aí pela rodovia. Falando também da Dom Pedro, já com lentidão, principalmente da Ceasa até a chegada à Praia Anguera e no sentido contrário, desde o Parque Imperador até o Trevo de Souzas, então pelo menos 4 quilômetros de lentidão, atenção aí pela Dom Pedro. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino, que ainda volta aqui durante a jornada esportiva. Trabalha com carreto? Faça frete de pacotes dos usuários do Mercado Livre com sua van ou VUC. Baixe o app Envios Extra na Play Store e comece agora. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Black November Rede Vitória Hotéis. 15% de desconto nas hospedagens e 20% de desconto em eventos corporativos e sociais. Promoção válida para os 5 hotéis da rede localizados em Campinas, Paulínia e Indaiatuba. Consulte as condições e períodos de utilização no site www.vitoriohotéis.com.br. Enquanto a bola não rola. Guarani e Criciúma. Apresentação Marco Guarizo. Mas a bola já vai rolar em 10 minutos, 6 horas 50 minutos aqui em Campinas, o Futebol Globo CBN agora em definitivo para a transmissão de Guarani e Criciúma, esperando sua mensagem, hein? Você ouvinte, manda pra cá, 19-99186-9070. Você pode mandar em áudio também a sua mensagem, se mandar em texto a gente registra também, youtube.com/CBN Campinas, deixa lá sua mensagem, deixa seu joinha na transmissão da CBN Campinas. E agora, indo para o Brinco de Ouro, aquela tradicional pergunta, Adriano Almeida, o Guarani está definido? Sim. E o Criciúma? Também, Guarizo. Só deixa eu quebrar o protocolo rapidamente, porque eu conversei com uma pessoa aqui do staff do Guarani a respeito da torcida, da presença do torcedor que vocês estavam falando no bloco anterior. E ele realmente me confirmou que o torcedor do Guarani deu uma grande desanimada depois da derrota para o Botafogo aqui no Brinco e do empate fora de casa com Londrina. Então não há realmente uma expectativa de um grande público essa noite, diferentemente se o Guarani vence hoje, porque aí enfrenta o ABC em casa no domingo. Aí sim, com mais chances e mais expectativas de acesso, com isso aqui lotado, quem sabe. O destaque também é por conta da torcida do Criciúma. Muita gente com camisas amarelas no setor visitante do Brinco. Criciúma aí com chances reais de subir, né? Então, por isso, também o torcedor comparece em um número interessante. Essa charanga que eu ouço ao fundo é do Criciúma? Não. Não. É o som ambiente do Brinco. Ah, é o som ambiente do Brinco. Então é isso, gente. Lembra de ABC? Porque muita gente lá em 2016 não foi, perdeu um 6-0 e um acesso, né? Então é bom a gente lembrar, você bugrino que está ouvindo a CBN, dá tempo de ir pro Brinco ainda. Mas agora, Adriano Almeida apresenta pra gente aqui no Futebol Globo CBN os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Guarani. É o Guarani do técnico Humberto Louser em campo com 1, Pegorari. 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 14, Alvarinho e meia dúzia, Mike. 23, Wenderson, 18, Matheus Bueno, 27, Bruninho,
37, Iago Teles, 19, João Vitor e 11, Derek. Repeteco Alviverde, 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 14, Alvarinho, meia dúzia, Mike. 23, Wenderson, 18, Matheus Bueno, 27, Bruninho, 37, Iago Teles, 19, João Vitor e 11, Derek. No banco, 31, Douglas Borges, 7, Pablo Tomás, 8, Robinho, 9, Bruno Mendes, 20, Lucas Silva, 21, Lucas Araújo, 26, Lucas Adel, 28, Bernardo, 33, Gustavo França, 34, Valber, 36, Kaique e 78 para Regis. Criciúma, time carvoeiro, comandado pelo técnico Cláudio Tencati, em campo com 1, Gustavo, 13, Jonathan, 3, Rodrigo, 33, o Alisson Maia e 22, Marcelo Hermes, 88, Barreto, 8, Arilson, 7, Felipe Mateus, 27, Claudinho, 31, Igor e 23, Éder. Repeteco do Criciúma, 1, Gustavo, 13, Jonathan, 3, Rodrigo, 33, Maia, 22, Hermes, 88, Barreto, 8, Arilson, 7, Felipe Mateus, 27, Claudinho, 31, Igor e 23, Éder. No banco, 25, Alisson, 2, Cristóvão, 4, Rayan, 5, Léo Costa, meia dúzia, Helder, 9, Felipe Viseu, 10, Marquinhos Gabriel, 11, Fabinho, 17, Rômulo, 21, João Carlos e 42, Miqueias. A arbitragem do jogo. André Luiz Schettino Policarpo Bento, das Minas Gerais, é o dono do apito. Celso Luiz da Silva e Marciano da Silva Vicente são os auxiliares. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá. Times formados para esta partida e agora com as formações já destacadas aqui na CBN. Gabi Castro, o que esperar desses dois times nesse confronto decisivo? Uma frase inédita para você, Gabi, nesse jogo de 6 pontos. É isso, Guarizo e amigos da CBN Campinas que continuam nos acompanhando. Claro que seria importante ter o estádio Brinco de Ouro lotado, mas não está. Tá ventando bastante, tá calor, tudo a gente leva em consideração. Mas o Guarani hoje não pode dar desculpa. Se tiver muito calor, se chover durante a partida, se tiver ventando, se não chegar mais ninguém no estádio, não interessa. O Guarani hoje precisa da vitória. O empate não interessa e a derrota não interessa. Então, como é um jogo muito importante diante de um adversário que é direto nessa luta pelo acesso, eu espero um Guarani para cima do Criciúma. É claro que quando eu falo que eu quero um Guarani pressionando nos primeiros minutos, porque eu sei da força do Guarani, porque eu já assisti muitos jogos aqui do Guarani, sei que esses 15 primeiros minutos o Guarani consegue fazer uma pressão muito grande, tem jogadores para isso, tem os dois pontas, tem o Derek na frente, tem o Bruninho que é um meia, que quando consegue jogar, quando tá ligado na partida, ele contribui e ajuda muito. Então, eu acho que seria muito importante o Guarani já fazer esse gol logo de cara, porque se não fizer nesse começo de jogo, a pressão ela vai aumentar. E aí, em alguns momentos, a arquibancada, os torcedores que estão aqui, podem já começar a reclamar de um toque para trás, de um toque para ali. Se não for um Guarani envolvente, se não for um Guarani que está demonstrando o que é essa vitória, quem está na arquibancada pode colocar uma pressãozinha a mais nos atletas, que faz parte, o torcedor tem todo o direito, mas quem está em campo pode sentir. E aí isso pode ter um efeito contrário. Então seria muito importante o Guarani fazer essa pressão, mas claro, não se esquecer do sistema defensivo, não se esquecer que o Criciúma é uma equipe que já marcou 41 gols na competição, tem um ataque muito forte, tem um meio-campo de pegada com o Barreto, com o Arilson e também com o Claudinho. Felipe Mateus, olho nele, articulador, canhotinho, sabe distribuir o jogo muito bem, homem das bolas paradas. Então é importante manter esse olhar para cima do sistema defensivo para que não sofra esse gol. Mas do meio para frente do Guarani hoje precisa funcionar. Faz muito tempo que o Guarani está vindo
com jogos com um rendimento bastante questionável, que não tem conseguido balançar as redes, conquistar as vitórias. Então o técnico Humberto Louser teve uma semana para poder trabalhar o mental, o psicológico, mas não só também, tecnicamente e taticamente. É um Guarani que está na reta final e está dando mostras de que está perdendo força. Então hoje tem uma grande oportunidade de dar essa volta por cima, de colocar o carrinho nos trilhos de novo e mostrar que vai brigar pelo acesso sim. Tem uma grande oportunidade, até porque o próximo jogo é contra o ABC novamente aqui no estádio Brinco de Ouro, contra um time que já está rebaixado. Então se a gente projeta 3 pontos, hoje é de fundamental importância esses outros 3 pontos. Não pode contar com o jogo com o ABC, mas hoje é o primeiro passo para depois você ganhar confiança para esse duelo contra o ABC. É duelo dificílimo, o Criciúma brigando pela vice-liderança da competição. Bom público aqui dos visitantes, cerca de 300 torcedores, fazendo uma festa danada. Então vai ser um duelo importante também nas arquibancadas para poder ajudar os torcedores. Então estou curioso para saber também, Guarizo e amigos, os substitutos que o técnico Humberto Louser colocou nesta noite. Ivan Alvarinho na zaga, ganhando a vaga do Valber. O Enderson ganhando uma vaga no meio-campo, deve ser esse primeiro volante mais de pegada. E o Iago Teles no ataque. Se vai dar certo, se ele fez certo ou não, a gente só vai ver com bola rolando. Meu papel agora é tentar identificar a presença do Iago Teles. Eu acho que é por conta da velocidade. Acho que por isso que ele ganhou essa vaga de titular, para tentar ser um pouco mais envolvente, para tentar ir para cima dos laterais do Criciúma e segurar. Ora o Jonathan, que é o lateral direito, e ora o Marcelo Hermes, que é o lateral esquerdo. Mas sem sombra de dúvidas, é jogo tenso, é jogo complicado, mas é jogão, viu, Guarizo? É jogão que a partir de agora aqui na CBN Campinas você acompanha todas as emoções com a narração de Carlos Cabela. Alô, Cabela. Guarani e Criciúma. Legal, Guarizo, uma ótima noite a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. São 18 horas e 59 minutos aqui no meu Cebolão. Tanto o Guarani quanto a equipe do Criciúma vão fazer aquele último bate-papo ali das intermediárias, cada um do seu lado. O Guarani já conversa, a equipe do Criciúma se ajunta ali para bater o papo também. Os torcedores se agitam na arquibancada, principalmente os torcedores do Criciúma, que fazem uma grande festa aqui no Brinco de Ouro. Não é para menos, uma vitória hoje do Criciúma aqui. O Criciúma dá um passo, fica com quase que meio pé ao acesso à elite do futebol brasileiro para voltar. O Criciúma que foi lá na Série C, caiu, despencou do Campeonato Brasileiro, disputou a Série C por 2 anos, vem voltando ano a ano, já tenta voltar para a elite esse ano. O Guarani também fez a visita à Série C, mas está há mais tempo na Série B do que o Criciúma. E o Guarani, ano a ano, parece que vem se estruturando, parece que ano a ano está se reforçando, está se ajeitando, ou até mesmo se preparando para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem chance esse ano, uma vitória hoje aqui. E no próximo domingo, eu acredito que o Guarani chega na última rodada, dentro do G4, para na última rodada depender só dele para esse acesso. Mas isso nós só vamos saber no final dos 90 minutos. A bola está no centro do gramado, vai começar a partida. Não vai começar porque estão arrumando a rede. É isso, Adriano Almeida? A rede rasgou, é isso? É, Cabela, exatamente. O quarto árbitro agora auxilia ali na rede do placar, né? Que fica próximo à torcida visitante. E por isso o árbitro vai esperando ali um ajuste final. Vai que a bola... Tudo bem que hoje tem VAR, né? Muito mais tranquilo, mas a pergunta que não quer calar, o árbitro não entra em campo antes para verificar a rede, verificar tudo? Não foi visto isso antes? O protocolo manda, né, Cabelo? Não, eles entraram em campo, toda a equipe de arbitragem, inclusive um dos olheiros da CBF hoje aqui, é o Zé Henrique de Carvalho, estava no gramado também. Não viram isso? Às vezes foi no aquecimento, né? Foi onde o Criciúma estava aquecendo. Vai que foi um chute do Barreto, do volantão ali. Pode ser. Precisa ficar esperto ali. Marcelo Hermes também, um jogador que bate forte, bate bem. É pra ficar esperto ali o Pegorari, viu? Já tem uma rede furada, então fica ligado. Pois é. Já remendaram uma rede. Pronto.
O árbitro determina um minuto de silêncio nesse momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar para você acompanhar tudo do futebol da CBN Campinas em 99,1 FM, também em todas as plataformas digitais do Sonzão da CBN Campinas. Você vai acompanhar Guarani Criciúma, cara de decisão aqui no Brinco de Ouro pela 36ª rodada. Tudo para você, inclusive, participar com a gente, interagindo através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. Manda áudio, manda sua voz aí e vai pro sonzão bonito da CBN Campinas. O senhor André Luiz Bento apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Criciúma. Fala a bola, Bugrão do campo defensivo, sai trabalhando ali com o Ivan Varinho, ele toca pelo meio pro Bueno, tenta um tapa na bola lá pelo outro lado, a pressão pra cima que vem o Criciúma, já aperta, a bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Criciúma, é lá pela esquerda. É lá pelo lado esquerdo, tem o arremesso manual, Marcelo Hermes da cobrança, faz o levantamento, vem bola pra frente da grande área, Lucão chega por baixo pra fazer o corte, bola subiu, desceu, vai cair nos pés do Jonathan. Na verdade, caiu na canela dele, né? Bateu na canela, foi pra fora, a bola arremesso manual para a equipe do Bugrão no campo defensivo pelo lado esquerdo. O Mike tá por ali para fazer a cobrança. Ele arremessa ali atrás com o Lucão. Lucão devolve com o Pegorari. Pegorari vai tentando organizar ali o sistema defensivo do Guarani. Deu tapa da bola pro Alvarinho lá pela direita. Esse já faz o domínio, levanta a cabeça, encosta a marcação para cima dele do Igor. Ele rola mais atrás com o Pegorari, faz a abertura pela esquerda com o Mike. Vai tentando encontrar um espaço para chegar no campo de ataque a equipe do Bugre. Lançamento feito na frente. Lá na frente era pro João Vitor, quem chega por baixo para fazer o quarto é o zagueirão Rodrigo, bota na frente, lançamento pro Criciúma, Lucão vem na cobertura, bota o corpo à frente, fica com ela, sai jogando com o Mike, não. Sai jogando com o lateral, de graça para a equipe do Criciúma pela direita. Passamos o primeiro minuto de bola rolando o primeiro tempo. Tá 0-0, placar no jogo é decisão hoje aqui no Brinco, hein? Torcedor do Guarani que está nos ouvindo, aumenta o volume da CBN, vem comigo aí, porque é decisão, o Bugrão precisa dos 3 pontos. Nenhum outro placar interessa, só vitória. Bola para fora, o último toque. O auxiliar fica esperando. Ele está no mundo da lua, o seu Marciano. Está ali a 2 metros da bola. Demorou 1 ano e meio para levantar a bandeira, Adriano Almeida. Que coisa. E aí ficou aquela dúvida, né? Se ele poderia até marcar uma falta para cima do Jonathan, porque teve um choque ali com o Iago Teles, mas não. É só lateral a favor do Criciúma. 1 minuto e 50 deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado pelo Criciúma, que trabalha a bola no campo de ataque pela direita com o Jonathan. Ele tenta a finta por baixo. O Mike chega, faz o corte, rola a bola do lado, sai trabalhando com o Iago Teles. Toca na bola, a bola bateu no marcador. Quem vai na cobertura ali? O Mike, ele espera a bola sair, não saiu. Volta Mike, tenta sair jogando. O Criciúma aperta a marcação mais uma vez, dá um tapa na bola, vai saindo em linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. E a gente vê, Gabi Castro, com 2 minutos, o Criciúma vem numa abafa pra cima do Guarani tremendo. E não deixa o Guarani fazer essa pressão, faz a saída de bola. O Guarani demonstra uma instabilidade neste começo de jogo, tem dificuldade para sair dessa marcação do Criciúma. Uma alternativa é lançar os pontas. O Anderson carrega o Guarani para o campo de ataque, dá um tapa na bola errado, e graça para o Criciúma que rouba a bola com o Claudinho ali pelo meio, já toca do lado, recebeu o Felipe Matheus, devolve lá pela esquerda com o Marcelo Hermes, bota no campo de ataque, no meio do caminho, quem vem por ali é o Igor, já faz o domínio, rola a bola pelo ciclo central do gramado, o Éder pegou, tocou na frente, a bola é boa na grande área, o Igor bateu para fora do gol. Chegou lá pela esquerda, invadiu a área no lançamento do Éder ali, entre os zagueiros do Guarani, quase que bota o Igor na cara do Pegorari, Adriana. Encontrou o Igor livre ali, o Éder agora, e ele entrou pelo lado esquerdo, como você bem disse, tentou um chute cruzado para fora, e olha o Criciúma apertando a saída de bola do Bugre. O Criciúma já sabe desse toque de bola ao redor da área do Guarani, que a gente sempre fala. O Guarani não tem qualidade para jogar, tocar bola ali ao redor da área defensivamente. Já tomou gol desse jeito, e o Criciúma vem para cima e aperta, tem escanteio. Pro Criciúma, pelo lado direito, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. O Claudinho tá na bola ali para fazer a cobrança. O primeiro escanteio do jogo é para a equipe do Criciúma, que já vem para cima do Bugrão. Primeiro escanteio do jogo, 3 minutos e 40. Claudinho na bola, aperta a direita, faz o levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça. Passa lotado o Arilson. Era sobra com Marcelo Hermes, devolve o cruzamento da grande área, segundo pau de cabeça. O Iago Teles faz o desvio, a sobra de bola fora da área com o Felipe Matheus, a batida para fora do gol. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Esse lançamento do chute do Felipe Matheus é aquela dúvida, né? Tentou lançar, tentou cruzar, ele pediu desculpas porque a bola foi longe
Tiro de meta já cobrado. E sai jogando o Guarani lá pela direita com o Diogo Matheus, que vem para o campo de ataque. Lançamento é feito lá do outro lado com o João Vitor. Ponta direita, faz o domínio, tem marcação para cima dele. O Maia chegou lá, botou o corpo à frente e sai jogando, recupera a bola para a equipe do Criciúma. Toca na bola de volta com o Maia. Ele rola pela intermediária. Felipe Matheus mais atrás, vai trabalhando com o Claudinho, que vem buscar o jogo. O árbitro para, pega uma falta. É falta que favorece a equipe do Criciúma no campo defensivo. Se for essa correria que nós tivemos em 4 minutos e meio, quero ver quem vai ter abacaxi para aguentar os 90 minutos, Gabi. E o Criciúma vai surpreendendo, né, neste início de jogo, porque fica com a posse de bola, demonstra uma maior tranquilidade e um Guarani, apesar de início, bastante instável, tendo dificuldade para sair do campo de defesa para o campo de ataque, errando bastante, e aí já tem reação das arquibancadas. Barreto na bola, faz de domínio, faz abertura por Marcelo Hermes, lá pela esquerda, está livre de marcação, ele domina na perna canhota, devolve mais atrás, trabalhando com Arilson, que encontra o Éder ali pelo meio, antecipa bem o Alvarinho para fazer a roubada de bola, toca no Anderson, já faz a abertura lá pela direita, o Diogo Matheus bota na frente, o João Vitor recebe, encara a marcação do Maia, mais uma vez, tenta a finta, carrega pela direita, faz o break, levanta a cabeça, tem ninguém perto dele, hein? Precisa voltar mais uma vez com o Diogo Matheus, dominou, cruzou na grande área! Espirrou um taco ali do Rodrigo, subiu de cabeça, pegou no cucuruco dele, foi para fora, arremesso manual, mas ele subiu para fazer o cabeceio, ele não alcançou a bola, né, André? E o Derek estava ali, né, estava pertinho. Para sorte do Criciúma, ela não foi na direção do atacante do Guarani, mas agora o Bugre tem lateral. Aumenta o volume do torcedor do Bugre, que vem para cima, arremesso manual pela esquerda. O Mike está na cobrança, ele toma a distância, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém chega. Ele toca do lado, devolve mais uma vez o Mike, recebe, carrega na linha de fundo, tenta o cruzamento, vem por baixo, Rodrigo. Ao bicão na bola, joga para fora mais uma vez. É outro manual que favorece a equipe do Guarani. É pela esquerda, o Mike está ali na bola, faz a cobrança, o Iago Teles recebe, coloca no gramado, faz a pinta bonita para cima do Claudinho, ajeita na perna canhota. Levantamento, segundo pau, Marcelo Hermes. Faz o corte de cabeça que chegava ali alguém por trás dele, Adriano Almeida. Era o João Vitor, essa bola procurava o camisa 19 do Guarani, que agradeceu ao cruzamento. Marcelo Hermes foi cirúrgico. Botou para escanteio para o Bugre, Diogo Matheus. Parece que o Guarani acorda no jogo em 6 minutos e meio. Tem escanteio para o Bugrão lá pela direita. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro. Diogo Matheus da batida, perna direita, rasteira, se não dá. Sobra de bola, batida, opa! Tocou no braço e foi do Barretão, hein? Foi no braço do Barreto. Sai jogando a equipe do Criciúma, vem para o campo de ataque. Toda a torcida pede, o time do Guarani pede um pênalti. A sobra de bola com o Éder. Vem pela direita, carrega, ajeita. Pinta o lançamento, vem bola para a grande área. Sobe Lucão de cabeça para fazer o quarto. Bueno, dá um bico na bola. Tira o perigo, a bola sobe, desce com o Marcelo Hermes, que devolve a bola para o campo de ataque. Mike de cabeça, escora, sobra com o Bruninho ali para o intermediário. Já encontra o Iago Teles aberto pelo lado esquerdo. Ele breca, levanta a cabeça, inverte a jogada. A jogada é boa lá com o Diogo Matheus. Tá livre de marcação, ele carrega para o campo de ataque. Tem uma avenida ali pela ponta direita, encosta a marcação do Arilson, ele faz o break, toca do lado com o João Vitor, tenta a tabela, escorregou, levantou, recebeu falta. É falta que favorece a equipe do Guarani ali pela meia direita e os jogadores vão todos ali, já faz o gesto pedindo a revisão do VAR, do lance na grande área, Adri. Eu ia perguntar isso, né? O VAR não vai entrar em campo, não vai ser feita uma revisão, pelo menos, do lance. O árbitro agora faz aquela marca ali porque o Guarani tem falta a seu favor. Vamos esperar um pouco. Eu aqui atrás do gol estava muito encoberta. Não consegui verificar exatamente o toque de mão. Mas eu espero que o VAR esteja verificando. Cabelo. Pra mim tocou no braço. Se tava com o braço colado ou não é outra situação. Fala, Guarizo. Exatamente isso. Bateu nos dois braços, só que tava colado. Ele tava fazendo aquela proteção como se ele estivesse na barreira, entendeu? Os dois ainda? Os dois. Mas ele tava com os braços à frente do corpo, então não desvia a trajetória da bola. Ele estava em posição de Papai Noel, é isso? Era o que eu queria falar. Você já disse e tá falado. Tá bom, então. 8 minutos passados e o primeiro tempo tem falta que favorece a equipe do Bugre lá pela direita. Correu pra bola, Diogo Matheus faz o levanta. Diogo Matheus, tem que aprender a cruzar a bola, não é? Furou ali pelo meio, no bate e remate, vem o Anderson. Faz a travada, vem o goleiro. O goleiro socou a cabeça do zagueiro. O goleiro saiu socando a cabeça do Jonathan aí, Adriano Almeida. Que é isso? Que lance bizarro, hein, Cabela? O Gustavo agora perdeu o tempo da bola total e quase vai a nocaute o Jonathan. Olha o Bugre aí no ataque. A revista mandou cobrado, o Diogo Matheus fica com ela ali pertinho da linha de desvio do gramado. Ele vem carregando na interna. Tem cada lance. Já faltou o VAR chamar para marcar pênalti ali agora. 8h50, primeiro tempo. O Mike recebe do lado esquerdo. O Guarani vem para o campo de ataque. Rola a bola, rende a linha lateral do campo. Iago Teles foi seguro, levou vantagem. Mike carregou linha de fundo, pintou cruzamento. A bola passou por todo mundo. Sobe a zaga para fazer o quarto.
Sobrou com o Iago Teles à frente da área, mais uma vez preparou o chute, bateu longe do gol. Péssimo chute do Iago Teles. A torcida aplaudiu para não perder a amizade, Adriano Almeida. Mas o Guarani melhorou. Depois daqueles primeiros minutos de instabilidade, agora toma conta do ataque. Vai buscando o gol, toca a bola. Agora o Iago Teles realmente não foi feliz. E por isso o Gustavo vai lá se preparar para o tiro de meta 0-0 no Brinco. Gabi Castro, posso chamar você novamente agora 9 minutos e meio. A bola não para, rapaz. E o Criciúma também erra, né? Então já é uma boa notícia para a equipe do Guarani, porque a gente falou da instabilidade do Bugre nos primeiros 5 minutos. Vai direto para a linha de fundo. E o sistema defensivo do Criciúma nos últimos lances, quando o Guarani conseguiu chegar ao campo de ataque, também demonstrou uma instabilidade. Ali o goleiro não se entendeu com o zagueiro, a zaga não conseguiu afastar, jogou pro lado, venta bastante, isso pode estar complicando um pouquinho o tempo de bola, então é algo para o Guarani aproveitar. O jogo equilibra agora. Sai tocando a equipe do Bugre, levanta a bola lá pela direita, Diogo Matheus recebe, rente a linha lateral do campo, isso no campo defensivo, vem pelo meio com o Bueno, que devolve no campo defensivo com o Varinho, hoje é zagueiro, Ivan Varinho lá pela direita, encontra o Lucão aberto pela esquerda, bota a velocidade, tenta sair jogando, abre com o Mike pelo lado esquerdo, ele recebe com essa marcação, lançamento é feito pro Bruninho, Bruninho pegou mal na bola pro domínio, ele nem conseguiu dominar, nem conseguiu tocar pro Iago Teles, quem agradeceu foi o Jonathan, que botou pra fora e arremesso manual pro Guarani, e levando o torcedor do Brinco de Ouro, arremesso manual para a equipe do Guarani, ali pela esquerda, o Mike está na cobrança, ele cobra curtinho com o Bruninho, devolve no Mike, o Mike domina, rola a bola com o Bruninho, tem marcação em cima dele, faz uma graça ali à frente do marcador, gira o corpo, escapamento, lance, bonita, finta, e escapou do segundo também, fez a tabela, recebeu de volta a linha de fundo. O Claudinho dá um toque na bola, joga para fora, escanteio. É para o Bugrão, é pelo lado esquerdo que aperta bem para cima, Adri. Foi na raça essa o Bruninho agora. Tabelou com o Iago Teles quase deitado no gramado. E aí contou com um desvio do Claudinho para ganhar um escanteio. É o próprio Bruninho e o Mike quem estão ali para a cobrança. E você ouve o vento no microfone da Adriana Almeida fazendo barulho. Tá ventando pra caramba aqui no Brinco. Escanteio para o Guarani, terceiro do jogo, segundo para o Bugrão. Bruninho na batida pelo lado esquerdo de perto da direita, faz o levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, a bola tá viva. Lá pelo meio da pequena área, sobe a zaga do Criciúma para fazer o quarto. Tira o perigo, era o Jonathan que estava ali no bico da pequena área para botar para fora o Barreto. Escanteio que favorece o Bugrão, é mais um, é o terceiro do jogo para o Guarani, Dri. É o terceiro e o segundo pelo lado esquerdo do ataque. Agora o Bruninho ficou sozinho aqui para a cobrança. Bruninho tá na cobrança, todo mundo lá no meio da grande área, autoriza o árbitro, Bruninho vai pra bola, de perto da direita faz o levantamento lá na segunda trave, Lucão ajeita aqui pelo lado esquerdo, a bola passa pelo Iago Teles, chega o zagueiro para fazer o corte de cabeça, tenta ajeitar ali pelo meio, o Bueno domina no peito, coloca no gramado, marcação encosta, faz uma finta bonita ali para cima do Igor, já carrega, dá um tapa na bola, Lucão está lá pela direita, o zagueirão que vem tentando chegar no campo de ataque, encontra o Anderson, faz abertura pela direita, renta lateral do campo mais uma vez, vai trabalhando a bola no João Vitor que estava por ali, devolve mais atrás com o Matheus Bueno, ajeita a bola, perna da direita, devolve lá pela lateral direita, dessa vez é com o Diogo Matheus, prepara o cruzamento, hoje a noite não é de cruzamento do Diogo Matheus, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Esse cruzamento do Diogo Matheus, vou falar você, hein? Será que não foi o vento? Não, né? Acho que foi. Foi o vento atrapalhou. 12 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo aqui, Brinco de Ouro, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Criciúma também 0, Guarizo. Central da bola. Daqui a pouco pela Série B tem ABC e Juventude às 9h30, duelo das torcidas aqui no WhatsApp da CBN. Benedito Amaro de Pedreira, hoje é ganhar e ganhar, tamo juntos Guarani, mas no áudio o ouvinte desafia. Boa noite, amigos da Rádio CBN, eu sou o Renilson Gomes, daqui da cidade de Além Paraíba, torcendo aí pelo Criciúma. Hoje é 2-0. Boa noite para todos, boa transmissão aí, bom trabalho para vocês. Futebol Globo CBN. O Criciúma vem pra cima, tem escanteio, é lá pelo lado esquerdo, hein? 13 minutos e meio, escanteio pro Criciúma, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá pelo meio, autoriza o árbitro, pintou, levantamento fechado, pegou Arari, foi lá pra dar um soco da bola, tirou ali da cabeça do Igor, que chegava ali no meio da pequena área. Todo mundo fica pedindo uma falta em cima do Mike, e o auxiliar demora 1 ano e meio para... Esse tal de Marciano da Silva Vicente, ele tá no mundo da lua, viu, Rei? Tá confuso, Cabela, no mínimo confuso, demorando para marcar os lances. O que pode gerar apreensão dos jogadores, né? Agora ele abriu mão de uma falta em cima do Mike para marcar um escanteio. Agora pelo lado
direito do ataque do Criciúma. É o 6º escanteio do jogo, o 3º para a equipe do Criciúma. Vem bola para grande área, o desvio na trave. Xiriguidum. Gol! Criciúma! Arilson! O camisa número 8. O cruzamento que veio ali no meio da grande área. Bateu de primeiro, de perna direita, ela toca na trave, acima da cabeça do Anderson e vai pro fundo do gol. Fica todo mundo estático, paralisado no meio da área. Olhando a bola estufar a rede, 14 minutos deste primeiro tempo. O Criciúma sai da frente aqui no Brinco de Ouro. Deus Iriguidum. 1 pro Criciúma, nada para o Bugre. Adriana. O escanteio cobrado a meia altura. Daquela forma, nem tão baixo, nem tão alto, que fica difícil para a zagueirada defender. E aí o Arilson veio como elemento surpresa. Atacou a bola, meia altura, como manda o manual. E aí essa bola caprichosa, e pro azar do Bugre, bate na trave, o Anderson não consegue tirar. E aí ela vai morrer no fundo da rede para a festa dos cerca de 300 torcedores do Criciúma presentes no Brinco de Ouro. Time Carvoeiro abre o placar 1-0. 1-0, o Criciúma está na frente e sai jogando a equipe do Guarani. Ô, Gabi Castro, tem um jogador, eu falei o Anderson, você falou que é o Mike. Ele estava exatamente na bola, a bola bate acima da cabeça dele na trave. O que estava esperando? Fazendo golpe de vista para a bola ir para fora? Ah, falha de marcação deste homem que estava na primeira trave e falha de todo o sistema defensivo do Guarani. Eu citei aqui, um dos desafios do Guarani antes da partida começar era o sistema defensivo, que precisava melhorar. Bola parada, todo mundo olhando, todo mundo sabia que essa bola ia para a área, sem marcação alguma, o Arilson de joelho. Foi uma bola meia altura, ninguém conseguiu desviar, ela bateu na trave e entrou. Falha do sistema defensivo do Guarani, com merecimento pelo início de jogo, o Criciúma sai à frente da partida, tá mais tranquilo, toca a bola. Reação das arquibancadas, mental do Guarani vai ser fundamental para buscar esse empate. 16 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, tá ganhando a equipe do Criciúma. Derek briga pela bola ali pela meio, o árbitro para e pega a falta. Pegou a falta do Barreto para cima do Derek, é falta para o Guarani, que vai levar perigo ali, viu, Adriana? O Barreto não concorda com a marcação da falta agora, fica muito bravo com o árbitro. O Derek lutou muito por essa bola ali, até no chão, tentando fazer o passe, mas aí o Barreto realmente chutou o atacante do Guarani. É falta e os donos da bola parada de novo ali confabulando. Mike e Bruninho. Os dois ali, para fazer a cobrança aqui pela meia esquerda. Todo mundo da meia lua da grande área está preocupado. Gustavo, goleiro do Criciúma. Bruninho na bola de perna direita, o Mike de perna canhota. O árbitro vai se posicionando ali, o Éder, na posição da barreira, que só fica o Éder ali, o camisa número 23. O Bruninho toma a distância de perna direita. E o Mike de perna canhota. É bom momento para o Guarani, 17 minutos deste primeiro tempo. Dá 1-0 para o Criciúma. É falta para o Bugrão. Bruninho na bola, correu, preparou, bateu direto para o gol. Espalma o goleiro, bota para fora. Escanteio que favorece a equipe do Guarani pela esquerda, Adriana. Que bola perigosa essa do Bruninho. Quando todo mundo esperava um cruzamento, ele foi muito inteligente. E a bola pingou um pouco antes de chegar no Gustavo, mas o goleirão do Criciúma colocou para escanteio, o Bruninho na bola. Bruninho mais uma vez na bola, faz o levantamento, ela vem na marca do pênalti, a zaga faz o corte, ela vai no peito do Felipe Matheus, ele tenta sair jogando, tenta a tabela, vem Mike por baixo para fazer o corte, é o Varinho, veio consertando, mas recuando lá atrás com o Pegorari para começar de novo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Sistema de som do Guarani também é um absurdo, não. Mike invadiu pelo lado esquerdo, bateu cruzado, vem Rodrigo por baixo, o zagueirão para fazer o corte e bota para fora esse escanteio. É mais um para a equipe do Guarani, Adriana Almeida. Vai tentando mostrar que não sentiu o gol do Criciúma, o Guarani. Continua no ataque, principalmente pelo lado esquerdo. E agora é mais um escanteio e é mais uma vez o Bruninho quem vai cobrar. A altura do sistema de som do Guarani dá para informar a saída dos ônibus lá da rodoviária, que dá para ouvir lá, gente.
18... O bairro inteiro tá ouvindo. Todo mundo ouvindo. 18, bota o som da CBN aí. 18 minutos e 50. Vem bola pra grande área. Levantamento curto, o primeiro pau. A zaga vem pra fazer o quarto, mas o último toque do Bugrido. Fala, Gabi. Agora, Cabela, o ataque do Guarani, o caminho tá aqui pelo lado esquerdo, tá? As principais jogadas do Bugre acontecendo aqui. O Bruninho tá caindo muito pela esquerda, apesar que ele joga centralizado, mas ele consegue ajudar o Iago Teles e também o Mike. Então há um caminho por aqui, tem muita dificuldade o Jonathan e também o Claudinho, que é o meia que joga aqui pelo lado direito. O Guarani pode forçar aqui. E de vez em quando acionar o lado direito, que a gente sabe que o Diogo Matheus está errando bastante, mas é um jogador importante também. Então tem que colocar ele no jogo. Olha o Criciúma, a bola bateu lá na bandeirinha do escanteio, não saiu não. Criciúma no ataque, lá pela esquerda com o Marcelo Hermes. Devolve ali pela intermediária, vai trabalhando mais uma vez o Barreto, toca na bola. Lançamento foi feito, quarto feito na zaga, bola para fora, último toque do jogador do Criciúma, arremesso semanal para o Bugrão. 19:40, primeiro tempo tá 1-0 para o Criciúma. O Anderson faz o recebimento ali, toca no Diogo Matheus que recua lá atrás com o Ivan Alvarinho, que encontra o Bueno ali pela intermediária, sai carregando, sai trabalhando a equipe do Bugrão ali pelo meio. Bueno demora para fazer o passe, quando faz. Demorou, quando fez, não fez. Botou para fora a bola, arremesso semanal para o Criciúma lá pela esquerda. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 20 minutos de bola rolando. O tempo o jogo é corrido, o jogo é bom, o tempo passa rápido. 20 minutos desse primeiro tempo. Aqui no Brinco de Ouro. O torcedor até que compareceu, aumentou bem o número de torcedores aqui do Brinco, né? Não é o esperado, mas aumentou bem. Mas todos estão vendo, o placar está assim, o placar da CBN. 0 para o Guarani. Criciúma. 1 para a equipe do Criciúma, Guarizo. Central da bola. Derrota parcial que complica demais a situação do Guarani na Série B. 56 pontos, nona colocação, 4 pontos atrás do Juventude, que só joga às 9:30 da noite contra o ABC. Muita gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Luiz Fernandes, Cristiano Salvione, Gerson Oliveira, Ivan Lima, Douglas, Luzivan Monteiro. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Marcelo Hermes fica na sobra de perna canhota, faz o lançamento, bota no campo de ataque, direto das mãos do Guarani, que bota a ordem da casa. Pois não, Dri? E o Guarizo dava um panorama aí do Guarani, né, da situação do Guarani com essa derrota parcial. Essa vitória parcial do Criciúma vai impedindo que o Vitória da Bahia comemore o título antecipado da Série B. Porque o Criciúma, vencendo hoje, teria mais 2 jogos e pode pelo menos igualar ao número de pontos do Vitória. Ou seja, hoje o título da Série B pode ser decidido aqui se o Guarani conseguir empatar ou vencer o Criciúma. 21 minutos e 40 de bola rolando. Primeiro tempo, 1-0. O Criciúma está ganhando. Diogo Matheus recebe lá pela direita, faz o domínio, coloca no gramado, vem para o campo, ataque o Anderson. Ele recebe, é empurrado, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Bugrão ali pela meia direita, Adriano Almeida. Fica irritado o Anderson com o toquinho por trás que ele recebeu ali quando tentava evoluir pelo lado direito do ataque. Guarani agora vai ter falta perigosa, técnico Humberto Louser vai à loucura ali. Gesticula, passa instruções, quer a todo custo o empate ainda nesse primeiro tempo. Falta para o Bugrão, é lá pelo lado direito. Vai se ajeitando lá, Diogo Matheus está na bola. O Mike também está por ali. O Anderson volta lá para a grande área. Conversou com o Humberto Louser. Vai lá para o meio da grande área. O Bueno fica como último homem. Na sobra tem o Bruninho. O restante está todo mundo lá no meio da grande área. Hein? Todo mundo lá na área. 22 minutos e meio, metade deste primeiro tempo. 1-0. O Criciúma está ganhando. Arilson marcou a 14 minutos. A bola lá pela direita. Cobrança de falta para o Bugrão. Bom momento. Aumenta o volume, hein, torcedor do Guarani. Vem bola para a grande área. Está todo mundo lá pelo meio da grande área, correu o Mike para a bola, perna canhota, levantamento baixo de novo, sobra de bola com o Bruninho, bateu no zagueiro, a bola subiu, desceu, vem pelo meio, sobe Felipe Matheus de cabeça para fazer o quarto, o Mike devolve lá pelo lado direito, Iago Teles está por ali, recebe a bola, domina, bota na frente, vem por baixo para fazer o quarto, Arilson. Bota a bola para fora, escanteio, o torcedor pega no pé e pede um pênalti em cima do Iago Teles. Estou longe, eu achei que não foi nada, Bri. Também não, ele toca, o Arilson toca da bola e depois a queda do Iago Teles é consequência. É o 6º escanteio neste primeiro tempo para o Guarani. Lá pela direita, chega na bola, na cobrança o Diogo Matheus. Vai se levantando ali o jogador da equipe do Criciúma que vai manquitola. Parece que é o próprio Arilson, né? Que na jogada acabou levando a pior. Tudo bem com ele ali. Diogo Matheus na cobrança.
Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá pelo meio. Diogo Matheus da bola, aperta a direita, levantamento, marca do pênalti, sobe a zaga. Sobra de bola com o Bruninho, bateu de fora, rasteiro, pega o goleiro, Gustavo. Cai para fazer a defesa do canto direito, bota a ordem na casa do Criciúma, Adriano Almeida. E leva as mãos à cabeça o Bruninho, porque sentia que podia ter sido um bom chute. E agora a torcida vai à loucura porque o Arilson cai no gramado. Depois daquele lance com o Iago Teles, ele até tentou voltar ali na cobrança do escanteio, mas agora desaba no gramado. Pede o atendimento médico, os companheiros do Arilson vão à loucura pela demora da entrada da maca móvel, mas agora sim vai receber o atendimento dentro do gramado, o autor do único gol por enquanto da partida. E os jogadores do Guarani são chamados lá pelo Humberto Louso para um papo, é o ataque inteiro que está lá, Gabi. E precisa, né? Comandar ali o sistema ofensivo, o técnico Humberto Louser chama ali os 5 jogadores. Agora, Cabela, 10 minutos depois que o Guarani tomou o gol, tomou com 14, estamos com 24. O Guarani erra bastante, erra passe, a torcida reclama, chega com dificuldade, mas está tentando. O Guarani já teve 6 escanteios, o lado esquerdo do Guarani está conseguindo chegar até a linha de fundo. Os últimos 2 escanteios foram pelo lado direito, foi numa chegada de um cruzamento do Diogo Matheus. Então, apesar dos erros, é um Guarani que está se mostrando na partida. Precisa continuar, precisa qualificar. Quero ver mais o Bruninho em campo. Deu um chute agora muito fraco, poderia até ter caminhado um pouco mais com a bola. O chute anterior que bateu no jogador que estava no meio da área foi mais forte, mas não chegou no gol. Então ele demonstra um pouquinho de ansiedade, ele está tentando bater de tudo quanto é jeito. Isso é importante, é jogo ainda mais atrás do marcador, precisa ter personalidade. O Guarani precisa continuar tentando chegar a esse gol de empate. Sai jogando Gustavo, caminhando com a bola ali à frente da grande área, goleiro despacha para o campo de ataque, faz de lançamento lá na frente, quem sobe de cabeça é o Alvarinho, ele escora, vem pela intermediária, fica olhando o Bruninho, chega de cabeça para fazer o corte, o Barreto, a bola sobe, desce, o Jonathan também toca na bola, a bola sobra pelo lado direito, mas a falta anotada em cima do Iago Teles é falta para o Guarani, ali no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rola a bola lá pela direita, a equipe do Bugre com o Diogo Matheus, toca no Bueno, devolve no Matheus, toca mais atrás com o Ivan Morinho, aí ele rola com o Lucão, lado esquerdo, vem o zagueirão botando já no campo de ataque, tenta imprimir uma velocidade, rola a bola com o Iago Teles, domina pela meia esquerda, breca, olha, carrega, puxa de um lado, carrega do outro, devolve mais atrás, Matheus Bueno para fazer o domínio, fez o passe lá pela direita, encontrou o Diogo Matheus livre de marcação, já dá um tapa na bola, faz a abertura, renta a lateral do campo com o João Vitor, bota na frente o Anderson, vai chegando por ali, recebe falta, o árbitro diz que não, mas só arremesso, o próprio Anderson tem pressa na cobrança, faz o arremesso, joga atrás, começa de novo com o Diogo Matheus, dá um tapa na bola com o Ivan Morinho, o torcedor gosta, aplaude o toque de bola do Guarani que vem para o campo de ataque, 26,5 deste primeiro tempo, a bola pela esquerda com o Mike, tentou o passe, a bola bateu ali no braço dele, mas estava colado ao corpo, o Lucão furou, cuidado aí, Lucão. Assusta o torcedor, o Claudinho chegou babando para cima do seu Lucão. Fala a bola com o Ivan Morinho para começar de novo a equipe do Bugre. Aí tocando a bola de um lado, tocando a bola do outro. E você pode participar, tá? 991869070 é nosso WhatsApp. Torcedor pode mandar o recado, pode mandar o áudio, pode mandar o texto. Fique à vontade, participe também pelo chat do YouTube, onde você pode participar conosco e mandar um recado bem legal e bem bacana aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Ali pelo meio. Perdeu a bola ali, o Bueno tentou segurar o jogador. Erro do Bruninho, né? No meio campo, desatenção do camisa 27. É isso que a torcida cobra. É o jogador meio ofensivo do Guarani, precisa estar ligado. É um jogador importante, é um tipo de bola que ele não pode perder. Sobe ali o Ivan Morinho para dar um tapa na bola, tira o perigo, ela sobra com o Iago Teles brigando pela bola. Ele faz o domínio, rola a bola com o Matheus Bueno, que faz o domínio na perna direita, encontra ali pela intermediária o João Vitor, já rola a bola lá pela direita, Diogo Matheus, ele vem para o campo de ataque, vem carregando a equipe do Bugre, se fecha todo, o Criciúma mais uma vez, agora demora para chegar, o Criciúma se fecha todo, vai trabalhando a bola, tentando arrumar um espaço, o Matheus Bueno, encontra o Anderson, faz a abertura pela direita, Diogo Matheus mais uma vez, ele ameaça o cruzamento, prefere o passe é com o Anderson, devolve lá pela direita, caminha, encontra o João Vitor, deu uma pedalada, puxou mais atrás, trabalhou por ali com o Diogo Matheus, pintou o cruzamento, vem bola para a área, Derek para fora. O Derek tentou fazer o toque ali de perna canhota, né? Meio sem jeito para tentar deslocar o goleiro, mas ela vai para fora, né, Adriana? E ela não pegou em cheio no pé do Derek, né? Ele tentou aquele toquinho para ela ir no canto, depois tomou uma pancada ainda no pé esquerdo, tá mancando um pouquinho, mas vai voltar.
Tiro de meta apenas para o Criciúma. Passamos de 28 minutos deste primeiro tempo, 1-0. O Criciúma está ganhando. O Arilson marcou a 14, hein? Arilson marcou a 14, numa bobeira tremenda da zaga do Guarani na cobrança de escanteio do Criciúma. Tá lá o Gustavo, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança do tiro de meta. Despeça para o campo de ataque, a bola passa por todo mundo, quica no gramado. O Éder tenta tocar de cabeça, quem chega para rasgar e dar o bico da bola, Diogo Matheus. A bola sobe lá no 29º andar, de cabeça quem vem consertando é o Maia. Despacha lá para o campo de ataque, forte demais para fora. A bola arremessa manual para a equipe do Guarani. No campo defensivo, lá pela lateral direita, tem lá o Diogo Matheus. 28 minutos e 50. É o primeiro tempo, tem muito tempo para se recuperar, mas tem que dar uma melhoradinha aí. O Gabi já falou, tem que ter mais atenção em campo. Tem que estar mais atento o time em campo, mais ligado. Sobra de bola lá com o João Vitor, ele tenta a devolução ali pelo meio com o Bruninho. Foi no pé de ferro, levou a pior, a bola sobra com o Felipe Matheus. Toca da bola, vem mais uma vez ali pelo meio com o Barreto. Barreto domina, devolve aberto com o Felipe Matheus de novo lá pela esquerda, que já encontra o Éder. Domina a reta lateral do campo, devolve no Marcelo Hermes. Faz o domínio, o lateral esquerdo, mais atrás com o Maia, devolve para tocar mais uma vez no sistema defensivo. Rodrigo com ela, Maia recebe lá pelo lado esquerdo para tocar de um lado, buscar do outro, faz o passe daqui, ajeita de lá, vai rolando a bola, a equipe do Criciúma que ganha o jogo por 1-0. 29 minutos e meio, o torcedor começa a ficar impaciente aqui no brinco. Agora ele fica olhando o Criciúma trocar passe, não vai para cima, não aperta, o torcedor não gosta, nem um pouquinho. Enquanto isso, a banda toca do Criciúma aqui no Brinco de Ouro. Vai trabalhando o Mike, a saída de bola da equipe do Guarani pela esquerda. Olha lá, torcedor, o Gabi, o torcedor quer bola lá no ataque. E aí ele volta, a torcida vai. A saída do Guarani, essa transição é muito lenta do campo de defesa para o campo de ataque. Aqui estava mano a mano, o Iago Teles com o Jonathan. Ele estava marcado, ele estava, mas era 1 contra 1. Põe um atacante, tenta fazer o drible. É isso que falta às vezes, sabe? Dá a bola para ele, mesmo que ele mesmo pisando na bola, que nem pisou agora o Iago Teles, mas o Guarani precisa tentar. E o Mike não, ele hesitou. E essa hesitação, aí a arquibancada vem. Sai jogando mais uma vez o Criciúma, o Jonathan toca de cabeça, o Iago Teles deixa o corpo ali, acabou se chocando com o Jonathan, aí o Jonathan faz a cera, uma pancada, coisa tal e coisa, e a falta para o Criciúma, Adri. Leva as mãos às costas do Jonathan, o Iago Teles ali deu um toque realmente nas costas do Jonathan, não sei se foi com tanta força para ele tá sentindo dores, mas não vai precisar de atendimento médico, menos mal, o jogo já vai recomeçar. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 31 minutos de bola rolando, primeiro tempo do jogo, 36ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani estreou lá em 14 de abril. Já estamos na 36ª rodada, hoje é dia 14 de novembro. Faltam só 2 rodadas, olha o Criciúma, bateu de longe, pegou Arari! O desvio ali pelo meio da batida do Felipe Matheus, no meio do campo, quase a bola foi fazendo uma curva maluca, quase com o Pegorari, pegou o Cocori. Eu já tava quase fazendo aquela cara feia de frango, e o Pegorari conseguiu voltar e se recuperar no lance. O Felipe Matheus mandou um chute que fez uma curva incrível. A bola parecia até ter desviado no meio do caminho, tamanha curva, mas não. E olha o Guarani no ataque. Vem Guarani ali pelo meio, o Bruninho toca na bola, sobe Derek, não acha nada, chega a zaga do Criciúma. E eu dizia, 31:50 de bola rolando, é o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. E o placar da CBN está assim, ó. Guarani 0. Criciúma. Criciúma tem um, Arilson marcou o gol. Guarizou. Central da bola. Torcedores de Bahia e Vitória, atentos nesse jogo. Charles Ferreira torcendo para o Guarani porque quer o Vitória campeão. Já o Ivan Lima é torcedor do Bahia, torce para o Criciúma para que o Vitória não ganhe. E o Wellington de Campinas reclama da falta de laterais e meias no Bugre. Opa, bola para fora, escanteio, que favorece a equipe do Guarani. É pelo lado esquerdo, é mais um para a equipe verde e branca, Adri. Mas agora o cobrador inverte, é o Diogo Matheus quem vem. Diogo Matheus está na cobrança de perto da direita. Todo mundo lá pelo meio da grande área. Bola é boa, boa é bola, bola é boa. Guarani vem para o campo de ataque, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, sobe a zaga para fazer o quarto e Lucão de cabeça, devolve pelo lado esquerdo com o Diogo Matheus, coloca no gramado, ele carregou na linha de fundo, preparou o cruzamento de perna da canhota, sobe lá dentro o Barreto de cabeça, sobra de bola com o Alvarinho, de cabeça ele toca pelo meio da área, o Maia vem para fazer o conceito, ela sobra com o Marcelo Hermes, tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo com o Éder, vem antes dele para fazer a cobertura, o Matheus Bueno recua com o
Pegorar domina, abre lá pela direita com o Matheus Bueno, o Éder aperta, o Bueno também tenta uma graça, não brinca aí, devolve com o Pegorar, o torcedor fica a pé da vida, o Pegorar também tenta uma graça, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. Ajeita aí uma meia dúzia de desfibrilador aí, viu, Adriana Almeida? Essa jogadinha do Guarani leva o torcedor à loucura, né? Esse toque de bola sem objetividade lá atrás. E agora é o Criciúma, e quem avança e tem a chance ali de atacar. Marcelo Hermes está na cobrança do Manuel, que foi de graça para o Criciúma, lá pela esquerda. Marcelo Hermes vai na cobrança, com as mãos ele toma a distância, ameaça o arremesso, parou ali, olhou, foi lá o Felipe Matheus, devolve do Marcelo Hermes, ajeita na perna canhota, carrega na linha de fundo, prepara o cruzamento, ela vem pelo meio da pequena área, Alvarinho de cabeça faz o quarto e tira o perigo, a bola subiu, desceu, mais uma vez o Felipe Matheus chega primeiro para fazer o quarto, a bola recuada, Rodrigo domina na coxa do círculo central do gramado, o zagueirão que vem para o campo de ataque, rola a bola pela direita com o Jonathan domina, devolve lá atrás com o Rodrigo para começar de novo. 34 minutos é o primeiro tempo, tá 1-0 para o Criciúma. Vai jogando o Criciúma com o Maia, faz o lançamento para ninguém, dá um bico na bola, joga para fora do campo, só tiro de meta, Gabi Castro. O Guarani tem uns lampejos que chega ali à frente da área, tenta o chute, ganha escanteio, briga aqui, mas é pouco, né? É pouco, tá muito afoito, tá nervoso na partida. O Guarani não consegue ficar muito tempo com a posse de bola. Quando fica, o nervosismo bate e aí já tem um erro. Olha agora. Olha, Bugrão, lançamento feito no campo de ataque. O Derek briga pela bola, bola pra fora. Mas o goleiro faz uma... Mas que encenação, foi aqui na minha sua frente, Dri. Foi na sua frente, Dri. Nossa Senhora. E aí ele foi rolando. Tipo o baú da felicidade, sabe aquele baú do Silvio Santos que rolava? Aí ele rolou, bateu o joelho na placa. O passe foi ótimo, mas a bola foi um pouquinho rápido demais para o Derek. E aí depois eles se encontraram, o árbitro conversa aqui com o goleiro, perguntando se tá tudo bem. Mas, Cabela, foi uma cera tremenda do goleiro. Não tem como não falar isso. Fala pra ele não ficar aí que vai tomar choque. A placa tem energia elétrica, é perigoso. Ele desceu, parecia a roleta do baú, né? Roda, roleta. Se ele não ganhar, ganha a carta. E a Dri tá lá, ó, com o microfone pegando o árbitro. O árbitro acelerando o goleiro aqui. Bora, dando a mão. E o jogo recomeça. E foi uma alternativa interessante, tá? Do Guarani agora, esse toque por trás, o Derek saindo nas costas do zagueiro, o passe foi muito rápido, então o Derek não conseguiu alcançar, mas o Guarani precisa isso, um pouquinho mais de agilidade, mas no passe certeiro. É um Guarani que é muito nervoso, ele fica com a posse de bola, dá 20, 30 segundos, ele já quer resolver. Precisa ter a tranquilidade e a agilidade, que são coisas diferentes. E agora, Gabi, o João Vitor tá pela esquerda, o Iago Teles foi lá pela direita. Faz a inversão, né? O João Vitor totalmente fora da partida, mal pegou na bola, é um jogador que é importante, o lado esquerdo do Guarani tá funcionando. Vamos ver agora aqui com o João Vitor. Mike faz o lançamento, o João Vitor recebe na ponta canhota, faz o domínio na frente do marcador, ele domina, breca, gira, olho do olho, carrega, encarou, pedalou, puxou, perna direita, buscou espaço, devolveu o Mike, se apresentou na ponta canhota, vem cruzamento, nocauteou. Foi o nocaute ali, o Jonathan na bolada que tomou no rosto. Mais uma vez a bola vai lá pela direita. E é interessante que o João Vitor, as melhores apresentações do João Vitor foi do lado esquerdo. E ele insiste em jogar pelo lado direito bastante, né? Humberto Louser coloca ele bastante pelo lado direito. Mas eu concordo, eu gosto do João Vitor pela esquerda e pode render uma boa tabelinha aqui com o Mike. Diogo Matheus recebe, rede lateral do campo, pintou cruzamento na área. Subiu o zagueiro para fazer o corte. O Derek acabou trombando ali porque o zagueiro trombou com o goleiro. O Derek estava no bolo, acabou caindo ali, mas não foi nada, né, Andrei? O Gustavo, o goleiro, né? O braço dele acabou batendo no rosto do Derek. Achei até que tinha sido com mais violência, mas o Derek já se levantou. Se Gustavo não é jogador de vôlei, não, ele já deu um tapa na cabeça do cara, do próprio zagueiro, agora do Derek. Acho que ele era jogador de vôlei, viu? Sopra de bola, Guarani lá pelo campo de ataque pela direita, bateu em cima do Marcelo Hermes, a bola foi pra fora. Escanteio! É o 11º escanteio do jogo, o 8º para a equipe do Guarani, ainda com 37 minutos, Gri. E o Diogo Matheus agora vai de novo lá pelo lado direito para cobrar. Guarani vai tentando um empate nesse finalzinho de primeiro tempo. Tem bola para a grande área do cruzamento, é lá pela direita, Diogo Matheus na bola, autoriza o árbitro, pintou levantamento, vem pelo meio, desvio de cabeça, na contramão, para fora do gol! O zagueirão ali, muito amigo, hein? Ele bateu de cucuruco na bola, quase que ele faz um golaço, Dri. Que susto, hein, Cabelo? Ia ser gol contra, quase no ângulo essa bola. O Rodrigo, essa bola espirrou na hora que ele tentou tirar
e quase engana o goleiro Gustavo. O Guarani tem escanteio, agora pelo outro lado esquerdo do ataque. Nono escanteio para o Guarani, levanta o torcedor, vem escanteio, o Guarani aqui pela esquerda, pinta o levantamento lá na segunda trave, Marcelo Hermes sobe de cabeça para fazer o corte, o Diogo Matheus escorre de cabeça, mas a de graça ali para o Felipe Matheus, sai jogando o Alvarinho, vem na cobertura, bota o corpo à frente, recupera a bola, toca a bola com o Matheus Bueno, rola a bola de volta lá com o Alvarinho, torcedor fala, vira, é que do lado esquerdo tem gente sobrando, encontrou o Anderson pela meia direita, deu um tapa na bola pela direita, mais uma vez o Diogo Matheus encara o Marcelo Hermes, ele pedalou de um lado, só sanicou de outro, ajeitou na perna canhota, pintou levantamento fechado, pega o Gustavo. Sai o goleiro para fazer a defesa e botar ordem na casa do Criciúma. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. O jogador que caiu ali... Arilson de novo, é o mesmo, teve um problema lá com 20 minutos. Tá sentido novamente, né, Gabi? Agora, Cabela, é uma cera que começa a irritar e que o árbitro precisa agir. Não basta conversar, não basta chegar e muitas vezes não basta ter o acréscimo, porque isso vai esfriando, vai irritando os jogadores do Guarani. O cartão amarelo tá aí para isso também. Então já é a terceira ou quarta vez que a equipe do Criciúma quer ganhar esse tempo. Já tá na hora dele coibir esse tipo de atitude. Só com a bronca não tá resolvendo. O árbitro foi acompanhando, né, o Arilson até fora de campo. O departamento médico está lá, no Criciúma. Ganhou mais tempo se tivesse ficado caído, porque o árbitro foi caminhando com ele até lá fora. E eu tô olhando, não recebeu atendimento nenhum. Ele tomou água do lado de fora e já tá pedindo para entrar de volta. Agora vai passar o sprayzinho mágico lá no tornozelo, tá tudo certo. Vamos chegando a 40 minutos, daí o toque CBN marcando 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo, vem bola para o campo de ataque do Criciúma, sobe no campo de cabeça, escora, sobra ali comigo com o Bueno, domina, rola a bola pela direita, Diogo Matheus, Guarani tá com um jogador a mais nesse momento, hein? Diogo Matheus vem com ela, carregando lá pela direita, dá um tapa na bola, ao Iago Teles, que tá lá pela direita, também já recebe, domina, levanta a cabeça, devolve com o Anderson, abriu a bola pelo pico da grande área, tenta o cruzamento, bateu no joelho do zagueiro, sobe de cabeça para fazer o corte lá pelo meio, Barreto, devolve o Guarani, joga a bola para a grande área, vem Rodrigo de cabeça, corta, briga pela bola o Derek, a sobra de bola, mas com falta. Acabou o Matheus Bueno cometendo a falta em cima do Éder, o Éder com toda a experiência dele, deixou a perna à frente justamente para tomar o toque e a falta ser anotada e o jogo ser paralisado de novo, Dri. O Criciúma vai parando para pelo menos tentar ir para o intervalo com essa vantagem, né, Cabela? O árbitro me chama a atenção porque ele está atento, tentando fazer os jogadores do Criciúma jogarem e acelerarem as ações. Vamos ver se isso vai também ser transmitido na hora dos acréscimos, né? Lançamento feito, Lucão sobe de cabeça, pede falta, reclama com o árbitro chama a atenção do Mike ali também, que foi um pouquinho mais áspero na reclamação, manda esperar a cobrança do lateral e vai tomar cartão o Mike. É isso, né, Dri? Isso, Mike amarelado e eu já tô com a lista aqui, Cabela. Guarani tem muitos jogadores pendurados, o Mike era um deles, ou seja, não enfrenta o ABC no domingo aqui no Brinco. Guarani com mais de 10 jogadores pendurados. A preocupação nem é tanto para a próxima rodada, para o restante dessa contra o Criciúma de jogar pendurado. Exatamente, sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque do Criciúma, anotado ali pelo senhor Marciano da Silva Vicente. E aquilo que você falou no começo, né? Tem que pelo menos tentar terminar com 11, né, Gabi? É cabeça no lugar, é o mental, é o psicológico. O Guarani tem sofrido com as expulsões neste segundo turno da Série B e o Mike recebe um cartão amarelo bobo. Se fosse por uma falta tática, para impedir que o adversário chegue próximo da área, a gente até entenderia. Mas esse cartão por reclamação no final do primeiro tempo, sem motivo algum, por conta de uma cobrança de lateral, de uma possível não falta, é cabeça no lugar. E aí já erra um passe. Então, você já vê que o mental e o psicológico do Guarani está completamente afetado neste momento. E o Bueno fica batendo boca ali com o Lucão. O Bueno passou a bola errada, o Lucão não conseguiu evitar a saída e eles ficam conversando ali um pouquinho mais áspera a conversa. 42,5. O árbitro deu a reversão porque demorou demais para cobrar e caminhou demais com a bola também. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 42 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro. É a antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Guarani. Criciúma. 1 para a equipe do Criciúma Guarizo. Central da Bola. O único time com vaga segurada na Série A é o Vitória, que ontem, ou melhor, domingo, venceu o Novo Horizontino por 2-1. Ouvinte CBN na transmissão.
boa noite, a equipe esportiva da rádio CBN de Campinas. Aqui quem fala é o Riquelme de Parnaíba, do estado do Piauí, ouvindo a transmissão de vocês. E hoje vai ser 3-1 para o Guarani, viu? Olha o Bugrão, uma chegada de fora da área, batida para fora do gol! O Anderson! Depois da bola reboteada na grande área, sobrou na medida para ele encher o pé na bola, mas pegou mal, foi para fora do gol, Dri. Eu diria que foi a melhor chance do Guarani nesse primeiro tempo. Apesar de ter ido para fora do gol, foi um chutaço muito bonito. Pegou de primeira, mirando o canto esquerdo do goleiro Gustavo. Pra azar do Bugre, essa bola sai, tiro de meta, Guarani vai perdendo 1-0 Criciúma. Meu caro Marco Guarizo, tem mais ouvinte pra falar com a gente aí, Guarizo? Vamos colocar mais no intervalo, né, Cabela? Mas o que mandou aí, o Riquelme, tá otimista com a virada por 3-1. É, também eu vi a hora que ele falou 3-1, a batida de fora da área. Falei, agora! 44, reta final deste primeiro tempo, 1-0, tá ganhando a equipe do Criciúma. O gol saiu aos 14 minutos do Arilson. Tá meio que se arrastando em campo, acho que não volta para a segunda etapa. Mas lá no Criciúma, os jogadores estão se aquecendo lá. E o Guarani está aquecendo também. Humberto Loser deve mexer no intervalo. Daqui a pouquinho o Gabi fala, porque está aquecendo já uns quase 10 minutos ali os jogadores da equipe do Guarani. Tem Regis, tem Bruno Mendes lá, que dá para ver de longe aqui. Enfim, deve mexer no intervalo. Arremessou manual para o Criciúma ali pela direita. O Jonathan chega para fazer a cobrança. Joga lá na linha de fundo. Linda finta de corpo do Felipe Matheus. Pintou o cruzamento. A bola está viva pelo meio da área. Sobra de bola. Arilson tenta a batida. Vem por baixo no campo para fazer o corte. Marcelo Hermes na sobra. Batida. Pega o Orari. Pega no peito do Pegorari, que faz a defesa e tem pressa na devolução. Sai jogando com o Diogo Matheus lá pela direita. Ele já faz o domínio, breca, carrega só que na contramão, busca espaço ali com o Matheus Bueno pela intermediária. Felipe Matheus encosta a cobertura, foi puxando, leva vantagem, vem carregando, não tapa na bola lá pela direita, por ali com o Iago Teles. Mais 5. Vai fazendo o domínio, vamos a 50 neste primeiro tempo. O Derek recebe lá pelo lado direito, devolve mais atrás com o Anderson, prepara o cruzamento, vem bola para a grande área, cruzamento feito, passa por todo mundo. Tem que lembrar o Anderson que o Derek fez o passe para ele lá na ponta direita, Gabi Castro. Então, cruzamento da área sem o Derek ali fica mais complicado. É isso, precisa levantar a cabeça. Cruzar por cruzar também não adianta, para mostrar para a torcida que fez a sua parte. Tem que olhar para a área. Se o Derek não tiver lá, tiver um jogador do Guarani contra 3 do Criciúma, não adianta. Trabalha essa bola. O único no ataque do Guarani de estatura um pouquinho mais alto é o Derek. Os demais são tudo do meu tamanho, 1,80m, 1,70m e olha lá ainda. Então tem que olhar, não pode ser de qualquer jeito. O que o árbitro está dando aí, Adriana Almeida? Cartão amarelo para Jonathan por demorar na cobrança do lateral. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Bugrão que vem para o campo de ataque. O Bruninho toca na bola. João Vitor recebe lado direito. Domina, coloca no gramado. Gira o corpo ali à frente do marcador, que é o Felipe Matheus. Ele vem pela meia, toca na bola. Bruninho carrega na linha de fundo. Prepara o cruzamento, tenta a devolução. Era sobra com o Mike. Vem por baixo, brigando pela bola. Desviou a bola para fora. Escanteio é para o Guarani. 10º escanteio para o Guarani nesse primeiro tempo, Adriano Almeida. O Bruninho podia até ter pegado essa bola e tentar a continuidade da jogada, mas trocou essa oportunidade pelo escanteio. Mais uma bola parada, mais uma vez o Bruninho na cobrança. Tá lá Bruninho para fazer a cobrança, todo mundo lá pelo meio da grande área. Autoriza o Marco para a cobrança do esquinado. 13º do jogo, 10º para o Guarani. Vem bola na segunda trave, sobe a zaga do Criciúma para fazer o corte. Éder tenta fazer o domínio, Matheus Bueno faz a proteção, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Vai se mantendo no ataque desse finalzinho do primeiro tempo. 47, o toque CBN está marcando. Aí o Alvarinho lá do meio campo devolve com o Pegoraro. O torcedor não gosta, vai, achia uma barbaridade. Mike toca mais atrás. Toda vez o Mike ele refuga. Quando o cavalo não pula lá não tem a confiança necessária para olhar para frente e dar esse passe e esse lançamento, sempre para trás. Tá refugando, hein, Mike? Tá refugando, hein? Alvarinho com ela, toca na bola para o Lucão, aberto aqui pelo lado esquerdo, já encontra a chegada do João Vitor pelo lado esquerdo, marcação do Jonathan para cima dele, João Vitor protege a bola, devolve lá pela direita com o Matheus Bueno, já rola a bola pela intermediária, Diogo Matheus deixou passar sem querer, mas deu certo, o Anderson dominou, devolveu, Diogo Matheus abriu pela direita, veio o Iago Teles, dominou, vem pela meia, batida para fora do gol. Vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Criciúma, André. Muito longe esse chute agora do Iago Teles. Pegou a bola, carregou, achou que ia se consagrar e mandou quase lá na arquibancada.
E já que o Bruninho não está inspirado neste primeiro tempo, gostei dessa alternativa. O Diogo Matheus praticamente como um meia. Indo para o meio, lá na ponta direita, o Iago Teles é uma alternativa. O Diogo Matheus vindo pelo meio, tabelando hora com o Derek ou mesmo com o Iago Teles. Pode fazer mais vezes isso. Bola foi para fora, arremesso manual para o Guarani do sistema defensivo. Lá na lateral direita, o arremesso manual para o Bugrão. 48,5. Reta final de primeiro tempo, vamos a 50. 5 decréscimos determinou o árbitro André Luiz Esquetino Bento. Arremesso manual para o Guarani. Faz a cobrança, joga a bola na pequena área com o Pegorari. Ajeita na perna direita, faz o lançamento aqui do lado esquerdo para o João Vitor. Domina a bola, gira o corpo, tá livre de marcação. Já bota a velocidade, ganha o campo de ataque. Vem carregando ali pela meia esquerda. Encosta a marcação, já dá um tapa na bola. Faz a abertura do lado esquerdo com o Mike. Se apresentou bem por ali, dominou, olhou de um lado e outro. Encontrou de volta o João Vitor. Girou bonito o corpo para cima do marcador, que é o Rodrigo. Gingou para lá, para cá, carregou, encarou, devolveu o Mike. Recebe mais atrás, toca pelo meio, chegou por baixo. Ele telegrafou o passe que iria fazer e o zagueirão fez o corte. Recebeu o Matheus Bueno para ficar com ela. Pede falta o jogador Felipe Matheus. O árbitro não foi nada não. Segue o jogo. A bola já está lá pela direita com o Diogo Matheus. Rolou lá na linha de fundo. Iago Teles pintou o cruzamento. Vem bola para a grande área. Subiu lá dentro. Anderson de cabeça. O goleiro faz a defesa e bota a ordem na casa. Se o Anderson deixasse passar essa, acho que o Bruninho teria uma oportunidade. Ou não, André? Eu acho que não, acho que o Bruninho estava um pouco atrás aí nessa bola para conseguir. Acredito que tenha sido a última chance desse primeiro tempo. 49-40, vai ter mais uma. Agora já recupera a bola, vem com o Mike. Mike rola a bola, a torcida pega no pé do Mike, hein? Pega no pé do Mike. Bota a bola ali pela meia com o Matheus Bueno. Levanta a cabeça, rola lá pela direita, mais uma vez com o Diogo Matheus, que vem pra cima, todo encolhido a equipe do Criciúma. Bola rolada lá pela direita com o Anderson. Encarou a marcação, chegou por baixo para fazer o corte. Marcelo Hermes, de perna canhota, dá o bico na bola, joga pra fora do campo quando apita o árbitro. O toque da CBN marcou e o árbitro apitou. Fim de papo neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 para o Bugrão. Criciúma 1 para a equipe do Criciúma. Opa, vem chegando aí Marco Guarizo. Central da Bola. Apresentação Marco Guarizo. Valeu, Carlos Cabela. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 1 para o Criciúma. Resultado muito bom para o Criciúma, que vai para a segunda colocação e que deixa o Guarani virtualmente fora da briga pelo acesso, hein? Porque a desvantagem para o G4 pode chegar a 7 pontos caso essa derrota parcial se confirme no Brinco de Ouro. O ouvinte da CBN está mandando áudio, nós temos 2 áudios agora. Vamos acompanhar então os nossos ouvintes participando aqui da transmissão da CBN Campinas. Fala pessoal da CBN, boa noite. Sou fã de vocês, hein? Direto do ouvido vocês aí. Adriano, deficiente visual aqui de Pedreira, torcedor de São Paulo. Eu queria que o Guarani subisse. Torço muito para os times de Campinas, mas o Guarani para mim tropeçou em muitos jogos. Para mim o Guarani não sobe. Não sobe, eu acho que perdeu pontos importantes contra o Botafogo, em casa. Enfim, então o Guarani não sobe. Um abraço para todos aí. Até mais, galera. Um abraço, Adriano. Tá pessimista com o Bugre. Mais um recado aqui na CBN. Carlos Cabela. Boa tarde, boa noite, Jair em Campinas. Um bom trabalho, uma boa transmissão para você e toda a equipe com excelência da CBN Campinas. Professor Daniel, aqui no Mato Grosso, fiz aniversário esse final de semana, 60 anos. Abraço, Cabela, bom trabalho. Nem convidou para festa, hein, Guarizo? Pois é, né? Parabéns, professor, mas só avisa depois que fez aniversário, né? Tem que avisar antes. Parabéns, professor, Deus abençoe. Valeu, obrigado, professor Daniel. Fala pra Adri preparar o guarda-chuva. Sorocaba já chove muito, rapaz. Ô, louco. Pois. Tá de brincadeira. Vai chover hoje? Lá em Sorocaba tá chovendo. Será que chega pra cá? Vamos ver, né? Longe. O vento aqui tá sobrando muito forte, viu, Guarizo? E o calor que fez, né? Vamos esperar. William Cabelo sempre fazendo a gente passar vontade de um combustível nesse calor, né? Obrigado, William Cabelo. Quem mais tá aqui?
peão da casa própria. Opa! Tá chegando mais áudio, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente ouve. No YouTube também, muita audiência. Simone Moreira, Robson Vitoriano, obrigado a todos participando aqui com a gente pelo 991869070 e pelo youtube.com/CBN Campinas. Logo depois do intervalo, o Gabi Castro vai ler esse jogo pra gente aqui no Futebol Globo CBN. Por que o Guarani está perdendo? Foi para o intervalo perdendo por 1-0 para o Criciúma. Logo depois do intervalo, estamos de volta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Na Germânica Volkswagen você encontra tudo o que precisa para conquistar seu 0 km. São mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, com profissionais especializados e prontos para ajudar você a encontrar o carro que mais combina com a sua rotina. Visite a loja mais próxima de você ou acesse o site para mais informações. germanicaveículos.com.br. No trânsito, escolha a vida. Oferecer educação completa para seu filho desde a educação infantil até o ensino médio e período integral são os pilares do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Contamos com programa bilíngue, sala maker, professores preparados, atividades esportivas e culturais e orientação profissional. Visite-nos e conheça um colégio acolhedor, com ampla área verde e completa estrutura. Nossa proposta pedagógica oferece constante desenvolvimento das habilidades acadêmicas e socioemocionais. Colégio Sagrado Coração de Jesus. Acreditamos que a educação é a única maneira de transformar o mundo. Trânsito. As informações do trânsito nas principais vias da cidade de Campinas neste momento, Mário Quintino. Informação importante para o nosso ouvinte, Guarizo. Nessa quarta-feira, segundo a INDEC, acontece um bloqueio na rua Ernesto Kuhlmann, na região central de Campinas, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. O fechamento vai acontecer na Ernesto Kuhlmann, no trecho que vai da Benjamin Constant até a Barreto Leme, à altura do Mercadão, por conta aí da Sanasa, que vai realizar trabalhos de ligação de rede de esgoto. Desvios pela Benjamin Constant, Álvares Machado, Bernardino de Campos, José Paulino e também Barreto Leme. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino, que volta já já. Processo seletivo PUC Minas Virtual 2024. Você preparado para o que vem pela frente. Inscreva-se pucminas.br. Atenção Campinas, Swiss Park, Valinhos e Vinhedo. Você já pensou em morar no Parque Prado? O bairro é todo arborizado e muito bem planejado. É no Parque Prado que está o mais novo lançamento da Patriani em Campinas, ao lado do shopping e com uma reserva natural. Um prédio muito tecnológico, com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Venha visitar os 2 lindos decorados e descubra as maravilhas do Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Black November Rede Vitória Hotéis. 15% de desconto nas hospedagens e 20% de desconto em eventos corporativos e sociais. Promoção válida para os 5 hotéis da rede localizados em Campinas, Paulínia e Indaiatuba. Consulte as condições e períodos de utilização no site www.vitoriahotéis.com.br. Central da Bola. Guarani e Criciúma. Apresentação Marco Guarizo. 8 horas em ponto. Tem mais torcedor participando aqui do Futebol Globo CBN. Manda pro ar. Carlos Cabela. Boa tarde, boa noite. Jair em Campinas. Um bom trabalho, uma boa transmissão para você e toda a equipe com excelência da CBN Campinas, professor Daniel, aqui no Mato Grosso. Opa, esse já foi, Elton. O professor Daniel já comemorou o aniversário já. Manda o último aí pra gente. Olá, muito boa noite, Jair da cidade de Mogi Guaçu. Sempre acompanhando aí o esporte da CBN Campinas.
as transmissões de vocês. Sou corintiano, mas, né, torço aí pro time daqui da nossa região, principalmente Campinas, para que eles venham figurar aí na primeira divisão, né, para nos dar orgulho aqui da nossa região, não é? Mas a coisa não tá muito boa não. Cabe a nós agora ir pro Bug torcer no segundo tempo aí para que consiga a virada e aí sim continuar sonhando aí com acesso. Grande abraço a toda a equipe aí, viu? E por gentileza, mande um abraço aqui para o pessoal de Mogi Guaçu, que muita gente ouve vocês, ok? Grande abraço! Valeu, Jair. Grande abraço para você e pelas mensagens que estão chegando aqui pela CBN Campinas. O pessimismo do torcedor. E nós vamos entender por quê. Até aqui, Criciúma 1, Guarani 0 ou Guarani 0, Criciúma 1. O comentário do jogo. Gabi Castro, um primeiro tempo de altos e baixos do Guarani ou mais baixos do que altos, né? Além da falha no gol. Mais baixos do que alto, Guarizo e amigos que estão nos acompanhando. Só mandar um abraço para Carlão de Freitas. Está na nossa audiência acompanhando, tá de folga, mas está ligadinho na CBN Campinas, não perde nada, né? O Criciúma vence, Guarizo, porque aproveitou a falha de marcação do Guarani, tá? Foi mais eficiente neste primeiro tempo. O Bugre, no final, teve mais posse de bola, terminou com 63%. Teve mais finalização, foram 10 no total, 3 só no gol e 7 para fora. Teve 10 escanteios, mas não teve pontaria. Então não adianta depois, na coletiva, Humberto Louser falar que o Guarani tentou, que propôs o jogo, que pressionou, veio falar dos números com mais posse de bola. A tentativa, de fato, ela aconteceu, mas é claro, o Guarani joga em casa, o Guarani tá perdendo, o Guarani tá jogando a vida hoje no Campeonato Brasileiro da Série B, uma derrota praticamente tira o Bugre da disputa pelo acesso. Então é óbvio que os números vão dar uma margem para quem não tá assistindo a partida, vai falar, nossa, o Guarani deve estar pressionando, tá massacrando a equipe do Criciúma, mas não é o que acontece. É um Criciúma que joga muito tranquilo, demonstrou isso desde os primeiros minutos. Eu peguei o microfone aqui com 2 minutos e já tinha falado da instabilidade do sistema defensivo do Guarani, estava com dificuldade para sair, e era um Criciúma que pressionava a equipe do Guarani e que tinha essa posse de bola e que conseguia rodar o jogo. Era um Criciúma que demonstrou desde o início que estava bem, com mental legal, que veio aqui para Campinas sabendo das suas qualidades, sabendo que poderia balançar as redes. E foi o que fez, antes dos 15 minutos. Então eu citei antes da partida começar como seria importante os primeiros 15 minutos para o Guarani sair na frente, para a torcida vir junto. Porque senão, quanto mais tempo demora para fazer o gol, mais vem a pressão das arquibancadas, diante de uma equipe que não vence há 5 jogos. É um Guarani que vem perdendo força na Série B. E aí o que acontece? Com 14 minutos, sai o escanteio pelo lado direito, numa falta que, na minha opinião, não aconteceu, a torcida reclamou bastante, não vi a falta, sai a cobrança de escanteio, e aí o Arilson, no meio da área, uma bola a meia altura, ninguém do Guarani conseguiu afastar. O jogador estava livre de marcação, praticamente de joelho com a perna, jogou todo esquisito, todo estranho, a bola bateu na trave e entrou. Então é uma falha de marcação do sistema defensivo. É um gol de bola parada, é um gol de escanteio. Todo mundo sabe que essa bola vai ser jogada na área. Então cada um pega ou é marcação individual, ou é marcação por zona, mas a marcação não aconteceu, e aí livre de marcação o Criciúma faz 1-0. Era um Criciúma tranquilo na partida e que faz 1-0. A partir daí é um Guarani que não sentiu tanto o gol, mas que falta qualidade. É um Guarani que tenta, que se esforça muitas vezes, tanto é que conseguiu 10 escanteios, mas a um preço muito forte. O Guarani faz muita força para poder chegar no ataque. Bruninho não fez um grande primeiro tempo, precisa entrar na partida, precisa ser esse condutor, caso ele continue sendo este homem centralizado, e para isso precisa entrar no jogo. Gostei do Diogo Matheus na lateral direita, conseguiu chegar algumas vezes no ataque, e o lado esquerdo do Guarani funcionando bastante, mas a transição do Bugre foi lenta. Então, o técnico Humberto Louser precisa corrigir isso para a etapa final. Pegou a bola, tem que ter personalidade. Você pode errar, erra 10 vezes, mas tenta. O Guarani precisa continuar tentando. Precisa chegar ao campo de ataque, precisa fazer mais lançamento, precisa acionar o João Vitor, precisa acionar o Iago Teles. Coloca a bola no Derek, faz a parede, faz a chegada. Triangulação.
faltou jogada para o Guarani neste segundo tempo, que certamente vai vir para cima e vai pressionar o Criciúma, Guarizo. Vamos rapidinho para o intervalo, já o segundo tempo de até aqui, Guarani 0, Criciúma 1. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Criciúma. A BYD Daruge vai fazer dessa Black Friday a maior que você já viu. São 8 anos de garantia na bateria, 5 anos de revisão grátis nos modelos 100% elétricos. Na compra do Dolphin, BYD One Plus ou BYD Song Plus, ganhe 1 ano de seguro. Isso mesmo, 1 ano de seguro total. Mais um carregador grátis. Faça já seu Electric Drive na BYD Daruge. No trânsito, escolha a vida. O PSD está trabalhando para construir uma Belo Horizonte cada vez melhor. São obras por toda a cidade e melhores serviços para que você possa ter segurança no período chuvoso e um bom atendimento de saúde na hora em que mais precisar. Este é o jeito do PSD de governar. Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Começou a BMW Electric Summer na Germânica. Todos os modelos 100% elétricos, 0 km com taxa zero, entrada de 50% mais 36 parcelas fixas. E você recebe não uma, mas 2 wallboxes inclusas. E mais, plano de manutenção incluso por 4 anos. Então embarque para suas férias com a autonomia, tranquilidade e a segurança que só um BMW elétrico pode oferecer. Germânica BMW, lojas em Sorocaba e Piracicaba. No trânsito, escolha a vida. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Nissan Daruge, a melhor distância entre você e o futuro. Orcegups, conquistando a sua confiança todos os dias. WhatsApp 11 40 20 44 11. BYD Daruge, sua mobilidade redefinida. Mário Quintino. E pela rodovia Professor Zeferino Vaz, tem problemas com veículo na chegada para Barão Geraldo. Atenção, você que vem de Paulínia, pelo menos 1 quilômetro de lentidão já na altura do Trevo de Barão, altura do quilômetro 114. Para quem vai em direção de Paulínia, aí por enquanto sem maiores problemas, ligação entre Paulínia e Sumaré pela José Lozano de Araújo, por enquanto também é um bom caminho em toda extensão. Guarizo. Obrigado, Mário. Não precisa enganar seu doguinho. NexGard Spectra é gostoso de verdade e é o único tablete que combate vermes e outros 3 parasitas. É um e pronto. Central da Bola. Direto pro segundo tempo, Brinco de Ouro, Carlos Cabela. Opa! A bola já está no centro do gramado, hein? Vai começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Agora ainda mexeu a equipe do Criciúma. Daqui a pouquinho o André confirma, sai de bola com a equipe do Criciúma na segunda etapa, hein? Ali ao centro do gramado, o Éder apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Criciúma. Opa! Deixa comigo. Eric tenta fazer o domínio na canela, a bola vai para fora, arremesso manual para o Criciúma. Adriana Almeida mexeu 2 vezes o Claudio Tencati, hein? Sim, Cabela, 2 alterações. Foram embora o 13, Jonathan, e o 8, Arilson, autor do gol. Arilson também está fora. Para as entradas do 2, Cristóvão, ex-Guarani, e também do 17, Rômulo. Muito bem. Aí, Gabi Castro, 2 mudanças na equipe do Criciúma. Corretíssimo, o Cláudio Tencati. Jonathan já tinha cartão amarelo, já estava demonstrando uma instabilidade aqui pelo lado direito, tanto é que o Guarani estava aproveitando bastante aqui o ataque pelo lado esquerdo, então sai o lateral direito, entra o Cristóvão, que é experiente, conhecido aqui no estádio Brinco de Ouro, e saiu o Arilson, autor do gol, lesionado, entra um Rômulo, que é um homem de meio campo, não altera taticamente a equipe.
Bola lançada no campo de ataque, vem o zagueirão Rodrigo para fazer o quarto bico na bola, joga para fora, é manual para a equipe do Guarani, lá no campo de ataque. Iago Teles está por ali, que volta a ficar do lado esquerdo, João Vitor vem para o lado direito, o arremesso manual cobrado com o Matheus Bueno, devolve com o Lucão, zagueiro no campo de ataque, recua, círculo central do gramado com o Alvarinho, Ivan Alvarinho, toca na bola pela direita com o Diogo Matheus, torcedor parece que se empolga nessa segunda etapa, tentando empurrar o Guarani, que tem 45 minutos para mudar essa história e ficar longe do acesso mais uma vez, tem 45 minutos para reverter a situação, trabalha a bola Mike, escapa da marcação, ele carrega lá pela intermediária meia esquerda, ele caminhou com ela, bateu cruzado, desvio pelo meio do caminho, toque na mão. Todo mundo pede um toque na mão, bola quicou no gramado, bateu na mão do jogador da equipe do Criciúma, Adriano Almeida. Eu não vi uma penalidade aí, os jogadores do Guarani reclamam muito, o árbitro também diz que não foi nada. Chamou para ele a responsabilidade, né? O Guarizo tá lá no replay, daqui a pouco o Guarizo fala pra gente o que ele achou. 2 minutos, bola rolando no segundo tempo, o jogo tá parado, tem uma falta para o Criciúma no círculo central do gramado. Conseguiu ver o replay aí, meu caro Marco Guarizo? Daqui a pouquinho o Guarizo vem, não teve o replay ainda, daqui a pouquinho ele olha lá para falar pra gente se houve o toque de mão ou não do zagueiro ali na área do Criciúma. 2 minutos e meio. Lá o Barreto para fazer a cobrança, cobra curtinho com o Rodrigo, Rodrigo se ajeita, perna canhota, perna direita, fez o passe lá na direita com o Cristóvão, que tá fresquinho no jogo, hein? Acabou de entrar no intervalo da partida, bola recuada com o Gustavo, que ele despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe no campo de cabeça, chega também o Éder para fazer o corte. O Éder tem experiência, faz o toque da bola, faz a proteção, chega para fazer a roubada o Matheus Bueno. O Éder fica fazendo ali uma encenação de que a chuteira teria pego no rosto dele. Ô Éder, você é um cara experiente, tem VAR hoje, é assim também, né? Mike recebe, faz o domínio, devolve com o Matheus Bueno ali pela intermediária, encosta a marcação do Igor para cima dele, rola a bola de volta com o Mike inverte a jogada pro Ivan Varinho no sistema defensivo, o zagueiro faz o domínio, coloca no gramado, levanta, cabeça, olha, devolve, Lucão lá pelo lado esquerdo, Lucão faz o domínio, o Iago encosta, o Igor encosta para cima dele, a bola rolada com o Mike, faz a proteção, gira o corpo para cima do marcador que chega para cima dele, é o Claudinho que estava por ali, a bola foi tocada com o Iago Teles, foi programado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece o Guarani, vai chuveirar na área e é bom momento para a equipe do Bugre, minha cara Adriana Almeida. Um ataque ali pelo lado esquerdo, começado pelo Mike, depois o Iago Teles tentou evoluir, levou a falta, tomou a falta e agora o Diogo Matheus é quem se aproxima por ali, os dois laterais do Guarani ali conversam para ver quem é que vai cobrar essa falta. Os jogadores do Guarani continuam no aquecimento, desde os 30 minutos da primeira etapa, vão entrar cansado então. Já cansaram. Você já meia hora gravada, correndo, feita já. É falta que favorece a equipe do Guarani lá pela meia esquerda, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá pelo meio, tá preocupado Gustavo, o torcedor do Guarani se empolga nesse começo de segunda etapa, perde o jogo Guarani, hein? 1-0 para a equipe do Criciúma, autoriza o árbitro a cobrança, quem vai para a bola é o Diogo Matheus, perna direita, faz o levantamento, vem fechado nas mãos do Gustavo. Essa noite não é noite de cruzamento do Diogo Matheus. Posso até queimar minha língua e tomara que eu queime e ele consiga fazer um cruzamento que sai o gol. Mas não acertou um cruzamento ainda, né, Gabi? Tá participativo, mas tá errando bastante. E agora perdeu a bola o Iago Teles. Rouba a bola, a equipe do Criciúma vem pro campo de ataque. O Éder com ela, pinta o cruzamento, jogou na grande área, subiu a varinha, sobra de bola, batida, chega o Anderson para fazer o corte, sai jogando lá pelo lado esquerdo da equipe do Guarani. Matheus Bueno faz o domínio, levanta a cabeça, toca do lado, Mike recebe, ajeita, perna canhota, devolve ali pela meia. O Anderson domina, campo defensivo, vai tocando a bola, o torcedor pede a inversão de jogada pela direita. Tem Diogo Matheus e tem também o João Vitor. Estavam livres de marcação por aqui. Diogo Matheus recebe, agora sim ele rola a bola com o João Vitor na marcação do Marcelo Hermes, encosta para cima dele, ele faz o domínio, carrega, escapa da marcação, bota a velocidade, vem na diagonal, dá um tapa na bola, a abertura pela direita pro Derek, a bola é bonita, aqui pela direita dominou, recebeu perna canhota, devolveu o cruzamento na área, passa por todo mundo já para fora. Tem uma coisa que eu não entendo, né? Eu sinceramente eu não consigo entender. Ele tá aqui, não adianta ele cruzar lá, porque os caras que estão lá dentro da área, Gabi Castro, a estatura é baixa, os grandalhões da zaga, pode até acontecer de sobrar uma bola e fazer o gol, mas é muito mais difícil. Quem tá na área, quem tem que estar na área é o Derek que estava cruzando.
Ali tá errado, E é o poste fazendo xixi no cachorro. E a chance de sair o gol é maior. O Derek pode até fazer essa movimentação vindo para a lateral, mas alguém encosta nele, faz 1-2, faz essa jogada e depois a finalização dentro da área. Jogar o Derek aqui para fora, para ele fazer o cruzamento, fica um pouquinho mais complicado. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Bugre do campo de ataque, vem ali pela intermediária com o João Vitor, rola a bola com o Anderson, preparou de longe a batida, pega o Leo, saiu a bola, saiu, né, Dri? Não adianta que... Gustavo, saiu aí, Gustavo, a Adriana tá do lado, viu, não viu, Dri? Zé Miguel esse Gustavo, e ele falou que não, que tá na linha, mas tá aqui na minha frente, ele não conseguiu evitar a saída. Escanteio pro Guarani, Diogo Matheus é quem ajeita a bola. Fala pro Guarani que não pode ter muito escanteio no segundo tempo, porque eu não tenho mão de marcar a quantidade de escanteio aqui, hein? Esse é o 11º já. Escanteio pro Guarani pela direita. Diogo Matheus vai na cobrança. Perto da direita. Acerta essa, Diogo Matheus. Vem bola pra grande área. Pinta o cruzamento. Vem fechado no meio da área. Sobe de cabeça. O zagueiro cabeceou na contramão. Foi lá o goleiro. Faz a defesa, Gustavo. Bota a ordem na casa. Bola. Quem fez o cabeceio? Cabeceou na contramão aí, Drey. Realmente, cruzamentos essa noite não tem sido forte do Guarani. Eu também quero queimar minha língua, viu, Cabela? Eu também, eu tô aqui, tô prontinho pra queimar minha língua. 7 minutos deste segundo tempo, 1-0, Criciúma tá ganhando o jogo. A bola tocada errada, o Lucão fica na sobra, fica com ela, toca no Matheus Bueno, escapa da marcação, na chegada ali do Rômulo. Ele gira, escapa bem da marcação do Rômulo, ele carrega só que na contramão, busca espaço, não brinca aí, Matheus Bueno. Ele faz ali uma graça à frente do Igor, rola com o Lucão dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela esquerda, por ali quem trabalha é o Iago Teles, recebe a bola com o Bruninho lá pela ponta canhota, faz a finta. O campo ficou curto, a bola foi para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Criciúma. 7,5 deste segundo tempo. O Arilson marcou lá na primeira etapa, 14 minutos, 1-0 para a equipe do Criciúma. E esse resultado não interessa nem um pouquinho para o Guarani. Ele vai se distanciando do G4 e esse resultado, o Guarani praticamente afasta o sonho do acesso. Sobe de cabeça o Diogo Matheus para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Mike. De cabeça joga mais atrás. Recua ali com o Pegorari para começar de novo. Já faz o lançamento com o Iago Teles lá pela direita. Domina, coloca no gramado. É o João Vitor que está daquele lado. Agora o Iago Teles aqui à nossa frente, ó. Já trocaram de lado novamente. Fez o passe ali pela intermediária. E o Alvarinho brinca na frente do Éder. Não, rapaz. Sobra de bola lá pela esquerda com o Mike. Bota a velocidade na saída de bola. O Guarani fez o passe errado. A bola voltou com ele. Toca no Matheus Bueno. Protege a bola. O Matheus Bueno. Rola a bola de volta ali pela meia. O João Vitor está na parada. Ele devolve mais atrás com o Ivan Marinho. O Marinho faz o domínio. Ajeita para o lançamento feito. Para ninguém. Eu sei para quem foi. Foi para Adriana Almeida. Só dominar aí, Dri. É difícil até para mim, viu, Cabela? O Iago Teles ainda quis ser parceiro. Fez um joinha lá atrás pro Alvarinho, mas... foi mal demais, hein? Guarani com muitas dificuldades no ataque nesse segundo tempo. Fala, Gabi. Tá na hora de colocar o organizador. Por pior que ele tenha jogado as últimas partidas, mas a gente sabe a qualidade que tem o Regis. É um jogador que pode muito mais. Às vezes que tem entrado com o Humberto Lousa, ele não tá jogando de organizador na frente, ele tá jogando quase como próximo um da área. Porque ele tá fora, né? Ele tá fora de ritmo. Então, quando você precisa de um jogador para fazer essa articulação, ele não consegue. Só que numa partida como hoje, Cabela, que o Criciúma vai começar a se defender cada vez mais, pode ver a linha, ó. Tá com 10 jogadores de linha atrás da linha da bola, deixa só o Igor ali para fazer a marcação. O Criciúma ele vai ficar cada vez mais recuado e você precisa de um jogador com qualidade para poder encontrar espaço. O Guarani já tá tão desesperado que tá rifando a bola e o Regis tem essa qualidade. Olha lá, o Éder jogou a bola lá para dar um chutão para frente, o Igor ganhou na corrida, passa à frente, bota cruzamento na área, vem Diogo Matheus para fazer o corte, ajeita a bola na perna canhota, o bico na bola, joga para fora do campo, é outro manual para a equipe do Criciúma. 9 minutos e 50 deste segundo tempo. 1-0, o Criciúma tá ganhando, hein? Em arremesso, o Cristóvão tá lá na cobrança com as mãos, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele joga ali do bico da grande área, quem estava por ali é o Felipe Matheus, toca na bola, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, o Rômulo responde, o Anderson também, toca na bola, quem sobe é Rodrigo, devolve de cabeça lá na ponta direita, o Mike agradece, domina, coloca no gramado, sai jogando e bota velocidade no campo de ataque lá pela ponta canhota. Lançamento pro Derek, lançamento desse jeito também não resolve, hein? E tem que lembrar também, a galera do Guarani que eles estão jogando nesse segundo tempo favor ao vento, né, Dri? O Guarani tá a favor ao vento, não tá? Sim, nesse momento joga a favor do vento. E um destaque, Cabela, o Guarizo no começo da transmissão me perguntou sobre a banda do Criciúma. E eu falei que não, mas sim, eles estão presentes aqui.
E é muito bacana ouvir o ritmo, ainda mais com festa, né? Porque vão vencendo o jogo. Sem dúvida, o Guarani vai mexer, parece que aí 3 vezes o Humberto Louso está preparando 3 mudanças ali, conversa com os jogadores ali no banco de reserva. Ali daqui a pouquinho traz a informação. Um deles é Bruno Mendes. Já virou para cá a camisa número 9. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani lá pela esquerda com o Mike. Mike recua. É outro também que não vive uma fase legal, né? Não vive uma fase legal. Também, mas o Guarani precisa de finalização, precisa de poderio ofensivo, é uma alternativa sim. Fala a bola ali pela intermediária com o Matheus Bueno, faz de domínio, devolve pela direita, o Iago Teles já está por aqui de novo, lado direito, o Anderson recebeu, dominou, escapou da marcação do Barreto, faz a proteção, devolve mais atrás com o Matheus Bueno, de novo ele fez o toque, escapou da marcação, o Anderson rola a bola, tabela de volta com o Matheus Bueno, o Diogo Matheus tentou o toque ali pelo meio, quando ele faz o passe de calcanhar, um passe meio que de letra ali para o João Vitor, que estava desligado do lance, a bola sobra com o Gustavo, bota a ordem da casa, André. Faltou ao ensaio aí o João Vitor, né? Ou não entendeu o que o Bruninho queria fazer. Melhor para o goleiro Gustavo, que ficou com a bola e já repôs ela. Toca a bola na saída, fez o passe aqui pela esquerda, trabalhando com o Maia. O Maia faz o domínio, bota a velocidade, o Derek vem para cima dele, faz o lançamento, bota no campo de ataque, muito forte, bola para fora, de graça para a equipe do Guarani. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 minutos passados de bola rolando, segundo tempo de jogo, 36ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Criciúma. O Criciúma tem 1, Arizô. Central da bola. E a desvantagem do Guarani para o G4 pode aumentar, porque daqui a pouco às 9h30 tem ABC já rebaixado contra o Juventude lá em Natal. Sobre o lance que você me perguntou, Cabela, absolutamente nada, lance normal, viu? O Grão no ataque, faz a tabela, Mike recebe na linha de fundo, Breca, devolve mais atrás para o passe, é feito, vem mais uma vez o cruzamento na grande área, sobe o goleiro, Gustavo, faz a defesa, bota a ordem na casa no cruzamento que veio lá do lado esquerdo do ataque do Bugre. E o Gustavo pegou tranquilo, porque essa bola subiu, e aí fica muito mais fácil para o goleiro do que para os atacantes. O Bruno Mendes está ali perto para entrar. O Pablo Tomás também, se não me engano, é o segundo jogador pronto para entrar. Tem Criciúma para o campo de ataque, o lançamento é feito para o Igor. Ele faz o domínio, rola a bola lá na linha de fundo, a bola é boa, chegou Rômulo, jogou pelo meio. Éder tentou a finalização, sobra de bola, Igor dominou, carregou, lado esquerdo, bateu, longe do gol. Assustou a galera da ambulância lá, a bola quase acerta a ambulância lá no fundo, lá Adriano Almeida. Mas o Criciúma vai se sentindo à vontade, né? Principalmente nas jogadas começadas pelo lado direito. Agora deu sorte a defesa do Guarani, porque o chute foi muito longe. Já sai jogando o Guarani, já sai jogando ali pelo meio com o Matheus Bueno. Matheus Bueno mostra alguém que onde tem que ficar para receber a bola, ninguém se apresenta por ali. Ele joga no Anderson, o Anderson devolve do Matheus Bueno, faz a abertura pela direita, Diogo Matheus faz o domínio, marcação encosta para cima dele do Felipe. O Felipe Matheus bota a bola pela meia, Bruninho se ajeita, devolve mais uma vez no Matheus Bueno, Bruninho com ela, domina, devolve, Matheus Bueno vai tentando organizar. O organizador, na verdade, não é o Bruninho, é o Matheus Bueno, que toda hora tenta organizar a descida do Guarani. Bruninho recebe ali pela intermediária, fez o passe forte demais. Ele leva as mãos à cabeça, mas um passe desse, uma tijolada, nem a Adriana consegue dominar ali atrás do gol, André. Difícil, né, Cabela? No momento em que o Guarani vai mudando, mas já eu confirmo, o Iago Teles está saindo. Gustavo França, Adri. 33, Gustavo França entrou. O outro que sai é o Bruninho, 27, para a entrada do 9, Bruno Mendes. Ou seja, o Matheus Bueno continua na organização, Gabi, que eu acabei de falar agora. Porque o Bruninho foi embora. E é lenta, né? Não faz uma grande partida o Matheus Bueno. Muitas vezes ele pega essa bola, não tem ninguém próximo a ele, ele acaba recuando para o zagueiro ou para o lateral. É um jogador que tem qualidade, mas que não faz uma grande partida. Coloca 2 atacantes, muda o esquema tático, joga com o Derek e com o Bruno Mendes. Vamos ver se vai ficar os 2 centralizados, se o Derek vai cair um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas de fato o Guarani precisa melhorar a pontaria, precisa atacar mais agora, precisa criar, precisa ter essa posse de bola, chegar em condições para alguém conseguir finalizar. É um time muito nervoso, é um time muito ansioso, é claro, tá jogando o jogo da vida, tá perdendo o jogo em casa, mas só vai qualificar, só vai fazer isso gol se tiver a tranquilidade, se conseguir trabalhar essa bola, até porque daqui para frente é um Criciúma que vai jogar fechadinho.
15 minutos e meio, chega do tempo. O Diogo Matheus faz o domínio, deu um tapa na bola pro João Vitor. Rola a bola na linha de fundo. João Vitor pintou cruzamento. Chega o zagueiro para fazer o corte. O Maia bota para fora. Escanteio. É mais um para a equipe do Bugner pela direita. Adriano Almeida. Na tentativa do cruzamento do João Vitor, que se lamenta muito, o Maia veio, fechou a porta, não quis saber do cruzamento e agora na cobrança o Gustavo França já estava pronto para cobrar. O Diogo Matheus falou, deixa essa comigo. O França foi para a área e o Diogo Matheus é quem vai cobrar o escanteio. Então agora vai dar certo. O Diogo Matheus na cobrança, 16 minutos deste segundo tempo. Corre para a bola, cabeça número 13. Pintou o levantamento pelo meio. Passa por todo mundo. O cruzamento foi bom, ninguém acertou lá pelo meio, hein? Sobra de bola com o Gustavo França lá pelo lado esquerdo. Ele domina, dá uma pedalada, gira de um lado, ginga do outro. Toca mais atrás, Matheus Bueno devolve no França. O França vem cruzamento, a grande área tá vivo ali pelo meio. Mais uma vez todo mundo fica pedindo toque de mão aí. Olha aí, Guarizo. O Guarani se mantém no campo de ataque pela direita com o Anderson. Ele rola mais atrás com o Matheus Bueno. Faz o domínio. O torcedor vai à loucura aqui no Brinco de Ouro. Faz o lançamento com o Gustavo França. Dá um tapa na bola. Faz a abertura lá pela esquerda. Por ali, quem trabalha para ficar com ela, João Vitor devolve a bola mais atrás. Atrás com o Mike. Mike rola com o Matheus Bueno. São os dois últimos jogadores da equipe do Guarani. Abertura com o Anderson. Lado direito. Mais uma vez, Matheus Bueno. Fez o passe. Levanta a cabeça. Ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta. Vem cruzamento lá na área. Lucão de cabeça para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Criciúma. Passou replay aí, meu caro Marco Guariz. Todo mundo pediu um toque de mão no meio da área de novo. Ainda não passou, Cabela, mas naquele momento, vendo o lance ao vivo, deu a impressão. Vai passar agora, ó. Vai. Desvio de cabeça. Opa, esse bateu muito na mão, viu? E tava aberto o braço, Guariz. Tava aberto o braço, desviou completamente a trajetória da bola. Tinha dois jogadores do Guarani entrando nas costas do zagueiro. Essa aí, no mínimo, era para chamar, Cabelo. Tá aguardando, tá conversando com o VAR, mandou aguardar a batida do tiro de meta. Tá tendo análise do VAR nesse momento. O árbitro da partida, o senhor André Luiz Schettino Bento, mandou seguir. Disse que não foi nada. Segue o jogo. O Guariz falou que foi pênalti, Gabi. Pela descrição do Guarizo, pareceu o mesmo pênalti, né? Mas é ataque do Guarani contra a defesa do Criciúma. O Criciúma praticamente abdicou do jogo, ele quer só se defender, está satisfeito com 1-0 e o Guarani precisa aproveitar. O Guarani tem campo para poder trabalhar essa bola, pelo menos no meio campo, então congestiona um pouquinho mais o meio campo, vem em bloco, compacta um pouco mais para poder chegar no ataque. Não adianta colocar uma linha de 4, 5 no ataque se essa bola não chega com qualidade. Vem com essa bola com o meio campo, com 2, 3 jogadores e trabalha essa bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 18 minutos e 40 deste segundo tempo. Rola para a equipe do Guarani. Da saída mais uma vez. Vem ali pela intermediária. Lucão vem carregando o Bugrão para o contra-ataque. Breca. A torcida chia. Pede que toque lá rápido. A torcida tem pressa. A torcida mais ansiosa que os jogadores. Sobra de bola com o Diogo Matheus. Em bola para a grande área. Lançamento foi feito. Gustavo França tenta o cruzamento. Bateu em cima do marcador que chegava para cima dele ali, que era o Maia. Ele faz o quarto e mais uma vez o Criciúma tenta sair jogando. Vem Mike de cabeça, escora. Rola a bola. Deixa a bola curtinha ali com o Matheus Bueno. Já faz o passe pela ponta direita. O Anderson, que é um volantão, mas está jogando de ponta direita, vem para o campo de ataque. João Vitor recebe na linha de fundo, pintou cruzamento, rasteiro, o Derek protegeu, rolou, chegou por baixo para fazer o quarto. O zagueiro faz o quarto e sai jogando para o jogo. Matheus Bueno, o jogo está parado, a falta em cima. Não deu nada. Segue o jogo. Diogo Matheus com ela, domina, rola a bola pela direita, faz o passe ali o João Vitor e o Diogo Matheus toca a bola com o Lucão. O Matheus Bueno para fazer o domínio, devolve mais uma vez com o Diogo pela direita. O camisa 13 faz o domínio, Marcelo Hermes acompanha a marcação cerrada para cima dele, carrega na linha de fundo, tenta o cruzamento. Escanteio, é mais um para a equipe do Guarani, é o 13º escanteio no jogo, Dri. No momento em que o Éder fica caído, ele já tinha caído antes, quando o Guarani atacava, aí levantou para tentar ajudar. Caiu, foi tentar uma cera, o árbitro já foi lá acelerando para ele levantar e o Guarani tem escanteio. Novamente Diogo Matheus. O Tencate vai mexer lá, tem já um jogador lá na beira do campo.
Vai mexer o Tenkat, deve ser o Éder que vai sair então, né? Com essa cera toda aí. Escanteio. Diogo Matheus na cobrança do esquinado pela ponta direita. Vai para a bola, camisa número 13. Faz o levantamento, vem pelo meio. Sobe a zaga de cabeça para fazer o corte. A sobra de bola com o João Vitor. Faz uma graça, gingou de um lado, de outro. Devolveu no Diogo Matheus na linha de fundo. Prepara o cruzamento, bola na grande área. Sobe lá dentro da zaga. Mais uma vez para fazer o corte de cabeça a equipe do Criciúma. Ela vai sobrando com o Lucão lá pelo lado esquerdo. Domina a bola o Mike, volta mais atrás com o Matheus Bueno, protege bem a bola, escapa da marcação, foi empurrado, é falta. Foi empurrado o Matheus Bueno ali pelo Éder, a falta está anotada e agora vai mexer a equipe do Criciúma, André. Tá indo embora o Éder mesmo, com a camisa 23, para a entrada do 11, Fabinho. Sai o artilheiro da equipe, o Éder, e entra o vice-artilheiro nesta Série B, que é o Fabinho, que também atacante. Só isso. Só isso, o artilheiro pelo vice-artilheiro. O jogador tem um pouquinho mais de velocidade, cansou o Éder, mas fez uma boa partida. 37? 36 anos 36. E o Guarani também vai mexer, o Anderson está indo embora. Acho que cansou o Anderson, hein? Porque correu uma barbaridade. O Anderson foi embora com a 23 para a entrada do 20, Lucas Silva. E, portanto, o Lucas Silva em campo na equipe do Guarani. O Gabi fala daqui a pouquinho que tem falta a equipe do Guarani. O França está na cobrança de perna direita, faz o levantamento, vem pelo meio da grande área. Sobe a zaga do Criciúma para fazer o corte. Foi para fora a bola. Agora acabou aqui, esse é o último espaço do escanteio, marcado aqui, 14º, acabou. Vou ter que aumentar o tamanho da tela do meu computador aqui, não vai ter jeito, viu, Gabi? Vai ter que mudar para número, viu, Cabelo? Dá mais xizinho. Não tem mais xizinho, não dá certo mais. 22 minutos, estamos chegando à metade da segunda etapa, escanteio para o Guarani, o 14º do jogo. Gustavo França está na cobrança, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro, hein? Autoriza o árbitro, França na bola, faz o levantamento, vem pelo meio, sobe a zaga para fazer o corte novo e sai jogando rápido a equipe do Criciúma. O Igor já fica com a bola dominada, bota a velocidade. O Mike acompanha, o Mike já tem amarelo, hein, Mike? Já tem amarelo, hein? Faz o lançamento lá pela ponta direita, o Pegorari e sai do gol para tentar o toque é feito lá mais uma vez lá pela esquerda para chegar do Lucas Silva, é falta. É falta que favorece a equipe do Guarani, tem pressa na cobrança, o próprio Lucão já recebe ali para a intermediária, fez o passe pela meia, bota a velocidade da equipe do Guarani na saída, Diogo Matheus recebe pela lado direito, e tem a marcação do Igor para cima dele, rola a bola pelo círculo central do gramado, vai tocando de um lado e outro, a bola chega lá com o Lucão domina a bola, carrega para o campo de ataque, 22:50, 1-0, Criciúma está ganhando o jogo, ela sobra com o Lucas Silva, rola com o Mike pela meia esquerda, devolve lá pela ponta canhota, por ali tem o Gustavo França, ajeitou na perna direita, vem cruzamento na área, o goleiro soltou ali pelo meio, não tem ninguém! O goleiro Gustavo saiu caçando borboleta, um soco esquisito da bola, não tinha ninguém para pegar a sobra, Adriano Almeida. Ele foi muito atrapalhado pelo Derek, que apesar de não conseguir cabecear essa bola, atrapalhou o movimento do goleiro, só que aí o Guarani não soube aproveitar o rebote, né? Ninguém ali na entrada da área para pegar de primeira essa bola. E olha o Criciúma. Veio no contragolpe, lançamento feito lá para a área. Pegorari, estava lá ligadão no jogo para fazer a defesa. Gabi Castro. O Guarani está muito mais inteiro no jogo do que o Criciúma. Tá tentando a todo momento. O técnico Humberto Louser coloca a equipe para frente. Apenas um homem de meio campo, o Matheus Bueno, um pouquinho mais à frente dele. Tem agora o Gustavo França e depois 4 atacantes. João Vitor joga de um lado, Lucas Silva joga do outro, Bruno Mendes e Derek jogam centralizado. O Guarani está tentando de tudo no segundo tempo, mas essa bola precisa chegar com qualidade até esses atacantes. Bola sobra com o Ivan Varinho, ele rola a bola ali pela meia, passou errado, quem recuperou foi o Barreto, já bota a velocidade, bota no campo de ataque, lançamento forte, a bola vai saindo, subiu também a bandeira, não tá valendo nada disso, impedimento marcado para a equipe do Guarani, 24 minutos deste segundo tempo, 1-0, tá ganhando o Criciúma. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani. O Lucas Silva tenta o passe lá pela esquerda, sobra de bola com o Mike, evita a saída, fica com ela. Já prepara, cruzamento que vem no segundo pau. Gustavo vai subir de cá. Sobre o Gustavo, faz a defesa ali. O Derek também subiu. E o Zé Miguel tá dando outro Miguel aí, Dri. Tá, né? Faz sinal de câimbras. Eu nunca vi goleiro a essa altura assim de um jogo ter câimbras. O Bruno Mendes vai lá, conversa com ele, pede para levantar e ele insiste que está sentindo alguma lesão. Tá caído lá o Gustavo, goleiro que subiu para fazer a defesa. Tá tudo bem com ele, já se levantou, tá tudo em ordem, tudo tranquilo ali, pronto, dá aquela batidinha de chuteiro na gramado.
E o árbitro falou, chega, acabou, hein? Acabou, hein? Não tem mais cera. 25, o Toque CBN tá marcando 25 minutos de bola rolando deste segundo tempo, hein? 1-0, o Criciúma tá ganhando com gol do Arilson a 14 minutos do primeiro tempo. Gustavo despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela meia direita do campo de ataque, o Lucão vem de cabeça para escorar, devolve o Guarani no campo de ataque, responde o Cristóvão, o Lucão briga pela bola, comete falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Criciúma ali pela meia direita. Fala, Gabi. Sabe um erro que eu acho? 25 minutos, Humberto Louser coloca 4 atacantes. A gente está já chegando aos 26. Sabe quantas finalizações o Guarani fez no segundo tempo? 2 finalizações em 26 minutos. Então é lógico que quando você olha, tá com 4 atacantes, tá pressionando. Mas essa bola consegue chegar até os 4 atacantes? O Derek conseguiu finalizar alguma bola? O Bruno Mendes conseguiu finalizar alguma bola? Então eu acho importante, eu acho que os atacantes precisam entrar, a entrada do Bruno Mendes é importante, mas e a qualificação no meio campo para poder trabalhar a bola e encontrar espaço? Encontrar o Derek atrás do zagueiro, encontrar a cabeça do Bruno Mendes, encontrar um atacante na ponta. Então é isso que está faltando para o Guarani. Ele tenta, ele vai na base da vontade, mas é muito chutão, é muita bola jogada para a área e pouca qualidade. Vai mexer de novo a equipe do Criciúma. Tem jogador lá na lateral do gramado para entrar, tem jogador que estava ali falando que estava com câimbras, me parece que quem disse que estava com câimbras era o Claudinho que estava caído ali. Tá tudo bem com ele. Tá em pé novamente, vai para a cobrança o Felipe Matheus. É falta que favorece a equipe do Criciúma. Vamos chegando a 27 minutos deste segundo tempo. É falta para o Criciúma. Tá longe, hein? Tá lá no meio campo. Mas ele vai jogar para a área. Correu para a bola. Faz o levantamento. Felipe Matheus, o desvio de cabeça. Passa por todo mundo, vai para fora. Só tiro de meta, Adri. No momento em que o Helder se prepara para entrar, mas ainda não. Daqui a pouquinho, o Guarani vem para o ataque, o lançamento foi feito ali com o Gustavo França, ajeita de cabeça, bota a bola lá na linha de fundo, lá na ponta canhota. Quem se apresenta por ali foi quem chegava era o Lucas Silva. Ele devolveu para o França, o quarto foi feito, o arremesso é manual para o Guarani lá pela esquerda, hein? Vai se ajeitando lá o Mike para fazer a cobrança com as mãos da equipe do Guarani. E agora a troca, agora sim vai ter a troca do Criciúma, né, Adri? Agora sim, o Claudinho com a 27, tá indo embora para a entrada do meia dúzia, Helder. Muito bem, Helder em campo, o Claudinho estava ali com o campo, pelo menos ele falou que estava com o campo, né? Pelo menos ele disse isso. Arremesso, mano, a cobrada vem bola para a grande área, chega Maia para fazer o corte, ela volta lá pela direita com o Fabinho toca na bola, Felipe Matheus faz o domínio, protege a marcação, vai para cima dele do Matheus Bueno, o Matheus Bueno fica com a bola, domina, a bola acaba saindo, arremesso manual para a equipe do Guarani, hein? Lá pela lado esquerdo, o Mike chega na cobrança, ninguém se apresenta ali para fazer o arremesso, ele busca alguém para fazer o arremesso, ninguém sai da marcação, hein? Ele joga ali na frente para o Bruno Mendes, que não tocou na bola ainda, o Bruno Mendes. E Cabela, o Helder que entrou é lateral esquerdo, tá? Então sai um homem de meio campo e entra um lateral esquerdo. Com isso o Marcelo Hermes joga aqui como um meia pela esquerda, dobrando, né? Então o João Vitor e o Diogo Matheus vão ter a companhia de 2 laterais. Diogo Matheus faz o domínio, levanta a cabeça, busca o espaço ali pela intermediária, breca, gira o corpo, João Vitor recebe, faz o domínio, ele vem carregando a bola na diagonal, deu um tapa nela, faz a abertura com o Lucão, zagueirão que está ali de meio armador, fez o passe lá do lado esquerdo com o Mike, ajeita a bola, perto da canhota, vem pela meia, devolve, Lucão, faz o domínio, o zagueirão, levanta a cabeça para o passe é para o Matheus Bueno, ficou de frente para o gol, preferiu o toque é pelo lado direito, mais uma vez vai tocando a bola, o Gustavo França devolve no Bueno, França Bueno, o França tenta o toque, ali procurava o João Vitor, o corte foi feito, a bola para fora, arremesso é manual para o Guarani. 29 minutos deste segundo tempo. Olha o Matheus Bueno, uma bola dessa é perigosa demais, passou à frente do Igor ali, sobra de bola com o Mike lá pela esquerda, tenta o passe errado, recupera a bola a equipe do Bugre, na briga pela bola para fora, o último toque do jogador do Criciúma. É manual para a equipe do Guarani, já cobrado, Alvarinho fica com ela, faz o passe pela direita, trabalha com o Matheus Bueno, rola a bola à frente da grande área, quem recebe é o João Vitor, tenta a bola enfiada ali, deu um toquinho na bola, chega a marcação do Criciúma, o João Vitor briga pela bola, recupera para a equipe do Bugre, dá um tapa nela, faz a abertura com o Lucas Silva, ajeita na perna direita, fez o passe, Gustavo França de frente para o grande área, tenta o passe, a sobra de bola, batida! Siriguidu!
bate, rebate, a bola empurrada, ela não quer ir, o jogador força, ela vai chegando, o Derek domina e gira. Com categoria, bate seco no canto direito do Gustavo, que fica estático no meio do gol, só olhando a bola estufar a rede a 29 minutos deste segundo tempo. Empata o jogo aqui pelo Guarani, tá tendo revisão no VAR, mas o Guarani empatou o jogo com o Derek e Adriano Almeida. Num passe do Gustavo França. E o Derek, que teve muito pouco espaço durante todo o jogo. E a primeira em que ela ficou em condições dele finalizar, ele não perdoou. Artilheiro do Bugre da Série B. Recoloca o Guarani na briga e explode o Brinco de Ouro, 1-1. Levanta o torcedor aqui no Brinco de Ouro. Empata o jogo, Bugrão, 1-1. Placar do jogo contra o Criciúma, Gabi Castro. Aquela bola chorada, amarrada, brigada. Ufa, foi lá no fundo do gol. Ah, mas merecidíssimo. A gente falava aqui, era um jogo de ataque do Guarani contra a defesa do Criciúma. E com 15 minutos eu já tinha falado, o Criciúma já abdicou do jogo, tá satisfeito com esse 1-0. E o Guarani tentando, mesmo com muitas dificuldades, mesmo errando bastante, era um Guarani que estava empurrando a equipe do Criciúma. E o gol saiu através de 2 itens que a gente citava. Trabalhou essa bola e finalizou. Então, tocou a bola, encontrou espaço, Gustavo França deu esse passe para o Derek, que teve a finalização. Precisa finalizar mais e precisa continuar tocando essa bola, encontrando espaço. Fazendo isso, tem chance da virada nos últimos 20 minutos. Vamos girar. Tempo e placar no jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 32 minutos de bola rolando. Segundo tempo de partida. 36ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN, Dacinho. Derek marcou para a equipe do Bugre. Criciúma. Também o Arilson fez lá no primeiro tempo, Guarizo. Central da bola. Guarani se mantém na 9ª colocação com esse empate parcial. Agora a 3 pontos do G4. Juventude joga daqui a pouco contra o ABC. Opa! Deixa comigo, a bola tá rodando 32 minutos e meio. Vem Guarani para o campo de ataque mais uma vez pela direita com o Alvarinho. Ele vem carregando a bola, ele breca, ele olha, ele busca alguém para o passe, encontra o Diogo Matheus, devolve no Alvarinho. Alvarinho rola a bola pela intermediária para o Derek. Não consegue o domínio, mas briga pela bola. Bola brigada, sobrou com o Gustavo França, batida de longe para fora do gol. Fica caído o jogador da equipe do Criciúma. Tá dando só tiro de meta que favorece a equipe do Criciúma. Dri. Um chute forte do Gustavo França, mas ela subiu demais. E um detalhe, Cabela, esse gol do Guarani faz a torcida alviverde vibrar muito. Mas eu tenho certeza que lá em Salvador, a torcida rubro-negra do Vitória também está vibrando muito, porque com esse empate, o Vitória está conseguindo o título da Série B hoje, com 2 rodadas de antecedência. Futebol Globo e CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Alvarinho dá um pico na bola, sobe lá no 35º andar, ganhou Leitão. A sua bola desceu, voltou ali no sistema defensivo do Guarani. Lucão fez o passe errado, a sobra de bola com o Igor. Trabalha, fez a tabelinha, recebe novamente, fez o passe com o Felipe Matheus lá pela direita, pico da grande área. Chega por baixo o Lucas Silva para fazer o quarto. Tocou na bola. Ele tocou na bola. Para mim, tocou na bola. Depois houve o choque, Dri. Eu tô muito longe aqui do lance. Me pareceu que tocou o jogador do Criciúma, mas eu não consigo identificar se a bola foi primeiro. O árbitro até ameaçou um cartão para o Lucas Silva ali, mas pelo menos por enquanto não aplicou. E o detalhe é que ele vem da corrida, né? Ele vem com muita força ali, né? E acaba se chocando com o jogador. Ah, mas desarme legal. Não vi falta nesse lance também, não. Desarmou ali, seria posse de bola para a equipe do Guarani. E aí forçou, né? Experiente, o Felipe Matheus. Forçou o contato, ganhou uma falta que é perigosa, hein, muito perigosa ali para a meta do Pegorari. 34 minutos e meio deste segundo tempo. Tá 1-1, placar da partida. O Derek empatou agorinha para a equipe do Bugre. Torcedor do Guarani feliz da vida com esse empate, mas quer mais um, e precisa de mais um. Esse resultado ainda não interessa muito para o Guarani, não. Vai se distanciando do sonho do acesso com esse empate. Tem que ter mais um, tem que ter o gol da virada, o gol para dar aquele empurrão no Guarani nesses últimos jogos. Depois desses vão faltar só 2. Só 2 depois desse, hein? É ABC aqui e Atlético Goianiense fora. Se vencer os 2 aqui no Brinco, vai para a última rodada, eu acho que dentro do G4.
É falta pro Criciúma lá pela meia direita. O próprio Felipe Matheus está na cobrança de perto da canhota. Tá preocupado no pegorário, todo mundo em cima da linha da grande área. O árbitro conversa com todo mundo. Que demora para a cobrança da falta também, não? Pelo amor de Deus, hein? É falta pro Criciúma. É lá pela meia direita. Felipe Matheus está na cobrança. O árbitro parou de novo, vai conversar de novo. E que é isso? Ô, seu Esquetino, pelo amor de Deus, hein? Autoriza o árbitro Felipe Matheus a batida. Bateu na rede pelo lado de fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Adriano Almeida, tem gente que assustou, hein? É, porque todo mundo esperava um cruzamento, né? E aí ele mirou o ângulo esquerdo do Pegorari para o outro lado. A bola bateu na rede, quem estava aqui no tobogã com certeza gelou a espinha. É, tem uma rádio de Criciúma aqui ao lado de nós, que o cara gritou gol aqui do lado, aqui, ó. 35-40! 1-1 placar do jogo, vem Bugrão pra cima do Criciúma, vem com o Alvarinho, tenta o lançamento, bateu, opa, tocou no braço aí. Duplo do Barreto, dessa vez estava com o braço escancarado. Chega mais uma vez a equipe do Guarani, vai se defendendo. Diogo Matheus chega por baixo ali pra cima do Marcelo Hermes, perde a bola. O Hermes leva vantagem, perde a canhota, faz cruzamento no cão no meio do caminho para fazer o quarto e bota pra fora. 36 minutos é o segundo tempo. Arremesso manual para o Criciúma pela direita, sem pressa nenhuma para fazer o arremesso com as mãos. E o árbitro chama a atenção porque vai ter troca da equipe do Criciúma. Sim, tá indo embora o Igor. O Igor é o camisa 31 para a entrada do 9, Felipe Viseu. Não, mas... Ah, não. Tá mudando agora sim. É isso. Felipe Viseu, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Felipe Viseu está em campo, o Igor está fora do campo. Arremesso manual para o Criciúma, já fez a cobrança. O Marcelo Hermes recebe ela de volta, já faz o cruzamento, ela vai direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 36-50, Gabi, nervo acalmado agora, bola no chão, trabalhando do mesmo jeito, só com mais calma agora para chegar no segundo gol. É isso, o nervosismo ele ainda existe, mas a equipe ganha confiança com esse gol, você vê que os jogadores erram menos, a transição ainda tá lenta, mas foi um gol importante do Guarani, colocou na briga principalmente o Derek que tá com a bola. Gustavo França faz o domínio, o Derek toca mais atrás, vem trabalhando ali. Diogo Matheus sobrou, Gustavo França pintou o cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o quarto. E o árbitro tá dando o quê? Ali um impedimento, uma falta de ataque, é isso? Falta do Bruno Mendes. Tá bom, o Bruno Mendes não tocou na bola, ele fez uma falta pelo menos. É isso, participou. E Cabela, para quem está nos acompanhando, o Felipe Viseu é aquele mesmo, viu? O jogador do Flamengo, 2017, 2018, rodou Brasil afora, jogou no Ceará, Atlético Goianiense, fora do país e agora está no Criciúma, 25 jogos, 5 gols. É um bom jogador. Que elenco esse Criciúma, não? Marquinhos Gabriel ainda no banco de reservas, exatamente. Tem elenco mesmo. Sobe de cabeça o Alvarinho, joga no peito do Derek, que domina, coloca João Vitor do gramado, faz a abertura pela ponta direita, Bruno Mendes corre para ficar com a bola dominada ali na linha de fundo, rola mais atrás com o Derek, tudo isso pela ponta direita, o Derek faz o cruzamento, a batida, pegou, soltou, segura o goleiro! Não tem ninguém ali para empurrar essa bola para dentro do gol, Adriano Almeida. O Lucas Silva já tinha passado, bateu no peito do goleirão essa bola. Ele teve muita sorte para depois ficar com o rebote. Guarani vai mexer mais 2 vezes. Vai mexer daqui a pouquinho, Guarani vem pro último suspiro, equipe do Guarani, 38 minutos e meio. É o segundo tempo, tá 1-1, placar do jogo, precisa de mais um golzinho, Guarani precisa virar para cima do Criciúma, fazer 2-1 para continuar vivaço nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Sobra de bola lá pela ponta direita, o lançamento é para ninguém, não, vai chegando o Mike para fazer o quarto e joga pelo meio, Gustavo França já faz o domínio, ele bota na frente, o lançamento é feito, sobe Cristóvão de cabeça para fazer o corte, a bola sobra ali pela meia, trabalha por ali com o Rômulo, devolve lá pela direita, tenta fazer a jogada bonita, escapa bem da marcação do Cristóvão, que vem por baixo para fazer o quarto e botar para fora. Chegou lá o Matheus Bueno, voluntarioso, brigador do meio campo da equipe do Guarani. E agora sim, vai mexer 2 vezes o Bugrão, André. Mike, com a meia dúzia, tá fora. Para a entrada do 36, Kaique. Quem também sai? 18, Matheus Bueno. Para a entrada do 7, Pablo Tomás. Humberto solta o time para frente. 7, Pablo Tomás em campo também, então. Gabi Castro, fala aí, Gabi. E não fica com nenhum meio-campista, né? Ele tirou o Enderson, tirou o Matheus Bueno, tirou o Bruninho, coloca mais um atacante. Então, sabe da responsabilidade desses últimos minutos, da vitória.
Agora, repito, essa bola precisa continuar sendo trabalhada, precisa chegar com qualidade. Pablo Tomás deve jogar mais perto ali do Gustavo França. Vem Criciúma para o campo de ataque, lançamento feito na pré-esquerda, que chega por baixo para fazer o corte, foi o Kaique. Deu bicão na bola, jogou para fora, arremesso manual para o Criciúma lá pela ponta direita. Vamos chegando a 40, hein? Vamos chegando a 40. Toque CBN vai marcar 40 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Aí o toque CBN, 40 minutos de bola rolando. Trabalha mais uma vez o Criciúma lá pela ponta direita. Faz o domínio, ginga de um lado, trabalha do outro, recua mais atrás para começar de novo. Felipe Viseu tá por ali, deu um tapa na bola, vem pela meia. Cai no gramado, recupera a bola. O Matheus Bueno tá em campo, viu? Diogo Matheus, acho que a Adri já vai confirmar, mas foi o lateral direito que saiu. Então continua com um homem de meio campo, não abre mão também tanto assim. O técnico Humberto Louser mantém ali e aí deve jogar um pouquinho. O João Vitor tá fazendo uma linha ali de lateral direita, mas como o Criciúma não ataca tanto, é um lateral direito, mas vai jogar meio que no meio campo ali, nesse corredor. Ele coloca o Kaique e o Pablo Tomás para fazer as duas alas, tentar botar mais velocidade com dois jogadores descansados nesse segundo tempo, né, Gabi? É uma alternativa, então ele coloca o jogador descansado que tem velocidade. A gente ainda não conseguiu ver o Lucas Silva, o Pablo Tomás acabou de entrar, tem o Kaique lateral esquerdo para ganhar um pouquinho mais de fôlego. Tudo é para tentar aumentar essa transição e essa velocidade. É uma tentativa agora nos últimos minutos. É falta para o Criciúma, é lá pelo lado direito, bem ali à frente do Humberto Louser. Vem bola para a grande área, na cobrança mais uma vez por ali o Felipe Matheus para fazer a batida de perna da canhota. Todo mundo na meia lua da grande área, o árbitro vai lá, conversa com todo mundo, mas será que vai ler a cartilha de novo para todo mundo ali? Vai, não vai. Não, dessa vez não. Já autoriza a cobrança da falta. Vem Criciúma para a grande área. Felipe Matheus na batida, faz o levantamento, vem pelo meio, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Lucas Silva, dá o pico da bola. A bola sobra ali para a intermediária. A bola recuada para a equipe do Criciúma. Mais atrás com o Gustavo na perna direita. Ele dá um bicão na bola. A bola atravessa o campo. Não, atravessa não. Parou no meio campo. Foi para fora. Arremesso manual. Para que vai, Gandula. Pega a bola, Gandula. A bola rolando, Gandula em campo. Tira a bola daí, Gandula. Sobra de bola com o Eval Marinho. Toca no Lucão lá pelo lado esquerdo para fazer o domínio. Ele vem carregando a bola para o campo de ataque. Encosta a marcação do Viseu para cima dele. Caiu o Gandula ali, deu distensão no Gandula. Tá cansado. Contundiu o Gandula aqui. Chama o departamento médico Guarani. O Gandula caiu aqui. Tá deitado o gramado ali. Toca a bola mais uma vez. A equipe do Guarani na bola recuada. Começa de novo com o Alvarinho. O Alvarinho vem trabalhando, a bola coloca no gramado, faz a abertura pelo lado direito. Quem tá por aqui pela direita é o João Vitor. Recua, Alvarinho, faz o domínio. O Pablo Tomás está aqui pela direita. O João Vitor falando, vai Pablo, ajuda aí Pablo. Toca a bola pelo meio, Matheus Bueno. Bola enfiada na ponta direita, chegou por ali o França, sai o goleiro Gustavo para fazer a defesa e botar ordem na casa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 42 minutos e meio desse segundo tempo. A bola tá rolando, é o segundo tempo, reta final de partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 36ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, e o placar da CBN, ó, tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Derek. Criciúma. Criciúma, o Guarani recupera a bola, vem com o Gustavo França, bola enfiada ali pelo meio da área. Ligou pela bola, o Bruno Mendes caiu na grande área, todo mundo pede pênalti. Fica pedindo pênalti, fala, Adri. Nada, o jogador do Criciúma foi na bola e o Bruno Mendes não conseguiu carregar essa bola. E aí o Matheus Bueno para o contragolpe, toma cartão amarelo ali e a falta anotada para a equipe do Criciúma. Eu disse aqui, tá 1-1 placar do jogo, Guarizo. Central da bola. Placar muito ruim pro Guarani, né? Que matematicamente vai continuar com chances ainda de acesso. O próximo jogo, domingo, de novo no Brinco, 3h45 da tarde contra o ABC. Caído lá mais uma vez o Felipe Matheus. A placa de acréscimos não subiu ainda. Cabelão. Eu vi alguma coisa, parece que um 8 na placa lá atrás, lá na casinha da arbitragem lá, viu, Dri? Ah, deve ser sim. O árbitro apontou para o relógio durante vários momentos aí do segundo tempo, principalmente quando o Criciúma ainda estava em vantagem. Um detalhe é que se o empate persistir, o Guarani vai completar o 6º jogo seguido sem vencer nessa Série B. O Guarani que tem um retrospecto ótimo contra o Criciúma aqui no Brinco de Ouro. No histórico dos confrontos, em 12 partidas, 10 vitórias do Guarani, apenas uma derrota e um empate. Se esse resultado continuar, será apenas o segundo empate entre as equipes em Campinas. Tá em pé novamente ali o Felipe Matheus. Não tem que deixar o campo, o departamento entrou em campo, tem que deixar o campo. Tá indo em campo ainda, Gabi. Tem que deixar, então o árbitro demora muito.
O árbitro, ele deixa a cera do Criciúma acontecer, ele não toma nenhuma atitude, não tem nenhum jogador para cobrar a falta, ele parece que está esperando. Tem confusão lá fora, ó. E com isso, o quarto árbitro. O Criciúma, ele vai ganhando aqueles segundos preciosos. Pois é. Vai lá, Rodrigo, para a cobrança da falta, ameaça, corre, toma distância, agora sim. Vai para a cobrança, despeça a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça lá pelo lado esquerdo o Kaique, bola sobra com o Felipe Padrão, que estava mancando até agora, tá tudo bem com ele, já tá correndo, tá tudo certo, água milagrosa, sobrou com o Cristóvão, devolve lá pela direita, briga pela bola aqui na roubada, pois não, André? Visual tá bom aí de cima, hein? Mais 8 minutos de acréscimos. Ah, eu troquei o óculos essa semana, você não tá pensando o quê? O óculos aqui é aquele supersônico, que dá para ver tudo, você não tem ideia, vai ser um raio-x. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo, cuidado, não é tudo que dá para ver. O Gabi já olhou para mim aqui, assustado. Não é assim também, Gabi. Ah, que susto. Não é assim também. 45,5. Vamos a 53, hein? Mas quando a placa marcava 8, o Felipe Matheus não tinha ficado caído ali ainda. E não tinha chegado aos 45. Então podia ter dado um mundo, tinha mais ali, né? Pode acrescentar mais. E outra, tem as paralisações também dos acréscimos. Pois é. Vai rolando a bola, a equipe do Bugrão que vem para o campo de ataque com o Matheus Bueno. Vai dar ainda, torcedor do Gordel. Aumenta o volume do Souzão da CBN. Vai dar Ziriguidum ainda, hein? Sobra de bola mais atrás com o Valvarinho. Ele faz de domínio, ajeita a bola na perna direita. Abre com o Lucão lá pela esquerda. O Viseu acompanha de longe. Vai fazendo a marcação da saída de bola da equipe do Guarani. Lucão devolve com o Ivan Alvarinho, que é zagueiro hoje. Tá zagueiro. Tá improvisado da zaga, mas tá dando certo. Tá jogando bem. Tá bem no jogo, Alvarinho. Vem para o campo de ataque. Rola a bola pela direita. Trabalha com o Matheus Bueno. Levanta a cabeça. Assim não, Matheus Bueno. Aí fica difícil. Ele volta com o Lucão lá pelo lado esquerdo. O Lucão vem para o campo de ataque. 46 minutos passados, rola a bola, vem trabalhando, mais uma vez o França encontra o Lucas Silva aberto lá pelo lado esquerdo, é o Kaique, que faz de domínio, gira o corpo, marcação para cima dele, e roubaram a bola dele, rapaz, é o Fabinho, toca a bola, vem para cima, vem trabalhando ali pela meia, cai no gramado, é falta que favorece a equipe do Criciúma. Que bobeira do Kaique, não pode perder bola assim. Falta já cobrada rapidamente pelo Criciúma. Bota a bola no campo de ataque lá pela direita, vem descendo. Pintou cruzamento forte, passa por toda a grande área. Aí sobrando aqui pelo lado direito defensivo do Guarani. O arremesso é manual para o Bugrão. Quem chega ali para fazer a cobrança é o João Vitor, que está de lateral direito nesse final de jogo, hein? 47, estamos chegando a 47. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. João Vitor recebe a bola pela direita, faz de domínio, coloca no gramado. Marcelo Hermes encosta na cobertura. O João Vitor busca alguém para o passe, recua. Todo fechado, o Criciúma ali pelo meio, não sobra espaço para o Guarani tocar a bola, tem que recuar. Trabalha com o Matheus Bueno lá no sistema defensivo, deixa do lado curtinho com o Kaique. O Kaique fez o passe lá na ponta canhota. Quem chegava por ali e perdeu a bola, chegava ali no França, perde a bola, recupera o Criciúma, vem para o campo de ataque, trabalhando lá pela ponta direita, vem buscando, vem botando velocidade por ali com o Rômulo. Ele carrega, vai na linha de fundo, acompanha a descida do Rômulo. O Gustavo França, ele faz o cruzamento, o Rômulo pula, a bola vem para a área, mas houve o desvio, a bola para fora. É só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vai ficando dramático esse final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Agora ele precisa de um golzinho. Vai ficando dramático o final de jogo, 48. Estamos chegando a 48. Vão faltar só 5. Vem bola para ataque, lançamento feito. Pablo Diego não sobe, não acha nada. Vem Bruno Mendes, que também não acha nada ali pelo meio. Sobra de bola, é lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, o árbitro para. Anota a falta, Bruno Mendes fica bravo, Derek reclama, todo mundo reclama, o banco de reserva do Guarani vai à loucura e o jogador do Criciúma fica caído, Adriano Almeida. Sentindo muitas dores ali, o departamento médico ia entrar e o próprio goleiro do Criciúma falou, não entra não, eu acho que eles não querem retardar mais essa partida. Porque quanto mais cheira fizer, vai ter mais acréscimo depois, né? E é pior para eles ainda também, né? O árbitro é muito condescendente com o quê? A cera, condescendente. Nossa, vou marcar aqui para buscar no dicionário depois Ou isso. melhor, complacente com o que está fazendo. Mas vou anotar aqui também essa. A equipe do Criciúma, porque daí agora ele vai até o banco de reservas do Guarani, joga a torcida que fica irritada e o tempo vai passando, ele vai dando cartão e só prejudica o Guarani. O Pegorari mandando o árbitro ter pressa. Vamos, seu juiz. Ele quis empurrar o árbitro deu uma parada ali, Dri. Foi até engraçado. Esse é o Pegorari. 0 de pavio tem o Pegorari dentro de campo. 0. Continua parado o jogo, vai ter bola. Olha lá o árbitro, olha lá. Continua falando o banco, o árbitro continua amarrando o jogo.
Eu dizia 48 quando aconteceu a falta. Estamos com 49,5. Minuto e meio de paralisação. Vem bola para a grande área. Lançamento foi feito. Sobe a zaga para fazer o quarto. Quem subiu de cabeça foi o Helder. Arremesso manual para o Guarani pela direita. Chega João Vitor para fazer a cobrança. Alvarinho faz o domínio. Coloca no gramado. Rola a bola com o Derek que vem buscar o jogo. Faz o domínio. Ajeita na perna da canhota. Encontra o Kaique chegando lá pela ponta esquerda. Lançamento foi feito. Sobe Cristóvão para ficar com ela. Para fazer o domínio. Tenta sair jogando. Vai para cima dele. Lucas Silva. Bola para fora. Tiro de meta. A equipe do Criciúma. 50, hein? 50. O Toque CBN está marcando 50 minutos. Temos mais 3 minutos de acréscimos. Se o árbitro não aumentar mais, só 3. Vamos a 53. Estamos nos acréscimos aqui no Brinco de Ouro. 1-1 é o placar do jogo. Resultado que não interessa para o Guarani. Faz a cobrança do tiro de meta, Gustavo despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito de cabeça, escora ali pelo meio do cão, ela sobra com o Marcelo Hermes, vai mantendo o Criciúma com a bola dominada no campo de ataque, é isso que eles querem, é isso que eles precisam, segurar por ali para esfriar um pouquinho o Guarani, vem com o Marcelo Hermes, ele bota ali à frente, tenta a fita, bola enfiada na grande área, tem o Fabinho, bola recuada ali pelo Lucão, pro Pegorari, o Pegorari já dá um bico da bola, despacha para o campo de ataque, o Bruno Mendes, ele não tocou na bola, gente. Não tocou na bola. Vem bola para o campo de ataque do Criciúma. Marcelo Hermes não consegue fazer o passe, ela sobra rapidamente. Opa! O Pablo Tomás recebe a falta, foi atropelado. É falta que favorece a equipe do Guarani. Já faz a cobrança. Matheus Bueno com ela para fazer o domínio. Levanta a cabeça, busca alguém para o passe. O Pablo Tomás está ali pela meia esquerda, pela meia direita. Ele recebe, domina, devolve no Matheus Bueno. 51. Bota a bola lá pelo lado esquerdo com o Kaique para fazer o domínio. Encosta a marcação do Viseu para cima dele. Ele joga a bola para a grande área. Sobe o zagueiro para fazer o quarto. Sobrou, não, Pablo Tomás. Assim não, Pablo Tomás. A zaga do Criciúma faz o corte, a bola volta mais uma vez ali pela meia com o Matheus Bueno. Já encontra o João Vitor aberto pelo lado direito, tá livre de marcação, tem uma avenida. Ele vem carregando, prepara o cruzamento, vem bola para a grande área. O zagueiro subiu, fez o corte esquisito, a bola tá viva lá pelo meio, sobe Gustavo para fazer a defesa e botar ordem na casa do Criciúma. 51-40. Ih, é o Zé Miguel de novo, Dri. Ah, sim, né? Alguns segundinhos agora são preciosos para o Criciúma. Apesar da vitória não ter vindo, mas esse ponto ajuda bastante. O time carvoeiro na busca por esse acesso. Bate a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito. Tenta fazer o domínio ali à frente, o Viseu não consegue. O Matheus Bueno faz o corte, 52. Estamos girando pela última vez o ponteiro, se não tivermos mais nenhum acréscimo, hein? Se não tivermos mais nenhum acréscimo. Ivan Alvarinho toca na bola, faz o lançamento lá na ponta direita para ninguém. Bola vai para fora. Mas daí também é um desperdício, não né, pode, Capela? É impressionante. Não é o Alvarinho que tem que jogar essa bola para a área. Ela tem que vir com qualidade, tem que qualificar. Estou falando isso quase todo o segundo tempo. O quarto árbitro já deu sinal que não tem mais acréscimo. É, um Guarani muito nervoso, um Guarani tudo bem, que agora não tem mais tática, o Lucão é de atacante, agora tudo bem, mas essa bola pode chegar através do Gustavo França, do Pablo Tomás. Algum homem de meio campo pode cruzar na área. Não, o Alvarinho. Alvarinho faz o toque de cabeça, ela sobra com o Marcelo Hermes. Vem o Kaique, foi dado a falta ali, o árbitro para o jogo, é falta para a equipe do Guarani, 52-50. Tem que ter pressa aí. Vai na cobrança da falta. O árbitro vai apitar. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Deu empate. 1 para o Guarani. Criciúma. 1 também para a equipe do Criciúma. Vem chegando, Marco Guarizo. Central da bola. Fim de jogo no Brinco de Ouro. O time do Guarani até acabou animando a torcida com o gol de empate, mas esse resultado é muito ruim para o Guarani. Bom mesmo para o Vitória, campeão brasileiro da Série B, matematicamente campeão brasileiro da Série B. Guarani nesse momento a 3 pontos do Juventude, mas o Juventude entra em campo daqui a pouquinho às 9h30 para enfrentar o ABC já rebaixado no Frasqueirão lá em Natal. Na saída dos jogadores, Adriana Almeida tentando pegar a palavra dos jogadores do Guarani, que só faltava não quererem não falar depois de mais um resultado, podemos dizer, negativo. Pois não, Guarizo, os jogadores aqui saindo, vamos ver se algum deles para falar com a gente. Lucão não quis falar, Matheus, Mike, ninguém falando com a imprensa nesse momento aqui. Vamos ver se o Pegorari, daqui a pouco ele passa, ele é sempre um dos que para aqui. E enquanto isso, você conhece bem esse cantinho aqui perto do túnel
principal do Brinco de Ouro, Guarizo. E por aqui um grupo grita, time sem vergonha. O restante do estádio não, o restante do estádio naquela sensação mesmo de tristeza, né, de quase perder as esperanças, mas sem grandes protestos. Mas tem esse grupo aqui sim hostilizando alguns jogadores do Guarani, chamando de time sem vergonha. O Pegorari por aqui, vamos ver se ele ele vai parar para falar conosco sobre esse empate do Guarani. Vamos ouvir o goleiro do Bugre. Não. Deu adeus ao acesso não. A gente fizemos algumas contas, indo lá para Goiânia, de repente com um empate, pelos confrontos que tem. Ganhando as duas em casa, empatando fora. Tranquilo. Ganhando as duas em casa e a última empatando lá, de repente a gente poderia subir com 63 pontos. Então a gente ainda não jogou a toalha de jeito nenhum. A gente vai conseguir essa vitória em casa com o ABC pra gente, lá em Goiânia, daí não vai ter negociação. A gente vai ter 63 pontos, de repente, com alguns confrontos que tiver se eu não me engano, no último jogo, Novo Horizontino e Criciúma, né? De repente um empate aí, quem tiver 63 pontos e um número de vitórias superior pode ainda entrar aí nesse quarto lugar. Então, manter a cabeça no lugar. Estamos fazendo uma campanha excelente. Tropicamos agora no final, mas todo mundo quer subir. Todo mundo quer subir. O esporte oscilou, todo mundo está oscilando. Isso é normal, mas tem que saber a cobrança que tem, o tamanho da camisa, o tamanho da instituição que a gente defende. Cabeça boa para a gente ganhar do ABC, repito, e depois a gente para Goiânia para realmente uma final. Tá aí então o Pegorari, goleiro do Guarani, Guarizo, o único que parou para falar conosco aqui. E algo muito curioso, o Pegorari parou e aqueles torcedores que estavam aí mais revoltados, né, com o resultado do jogo, começaram a hostilizar o goleiro do Guarani. E aí um funcionário do staff alviverde até fez um sinal para tirar o Pegorari, descer e preservar o goleiro. E ele falou, não, vou ficar aqui. E deu a cara a bater mesmo, ficou ouvindo os xingamentos, mas falou conosco, e você ouviu bem, fez uma projeção matemática de que ainda é possível e só depois desceu. Então quero também enaltecer aí a postura do Pegorari, que foi o único que parou para falar com a imprensa e mesmo sendo hostilizado muito próximo aqui, deu a cara a bater para explicar ou tentar explicar esse empate. Sexto jogo seguido do Guarani sem um resultado positivo. Meu caro Marco Guarizo. Adriana Almeida agora vai para a entrevista coletiva. A gente vai exibir aqui, vamos até às 10 da noite com o pós-jogo de Guarani 1, Criciúma 1. Se todos os jogadores do Guarani tivessem a personalidade que tem o goleiro Pegorari, quem sabe a situação do time na tabela estivesse um pouquinho melhor. E o Pegorari não só fala, não. Ele se garante dentro de campo. São raras as falhas do Pegorari nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então é isso, o torcedor pode hostilizar, o torcedor está chateado, realmente o resultado é muito ruim. O Pegorari diz que o Guarani ainda não jogou a toalha, porque com 63 dá para subir, mas é isso, agora depende de 2 vitórias e combinação de resultados, né? Você vai lá no ge.globo, faz a simulação. O Pegorari estudou muito bem a tabela, tem um confronto direto entre Novo Horizontino e Criciúma, se o Novo Horizontino ainda estiver na disputa, né? Porque tem a mesma pontuação do Guarani, bom, então vai estar, né? Na próxima rodada, o Novo Horizontino pega o Londrina, também já matematicamente rebaixado, então ainda vai ter briga entre esses times, né? O Guarani ainda matematicamente não está fora, mas claro, na 9ª colocação, 57 pontos, 15 vitórias. O Novo Horizontino, por exemplo, que também tem 57 pontos, tem 17 vitórias. Claro que complicou muito a situação do Guarani. Eu ia chamar a atenção durante o jogo também o seguinte, tá na manchete do GE também. Chefe de arbitragem admite erro em Grêmio e Corinthians. Aquele pênalti no Bidu, revelado no Guarani, que não foi marcado para o Corinthians. E hoje, na transmissão, vendo aqui o replay, o jogador estava de braço aberto, o zagueiro do Criciúma, quando a bola bate no braço dele. É involuntário? É, mas a regra mudou. E também mudou totalmente
o sentido da bola, desviou a trajetória da bola, tinha 2 jogadores do Guarani entrando nas costas, um deles até poderia estar impedido, mas também é algo que o Guarani pode reclamar nessa partida. Vamos para o intervalo, daqui a pouco, né, a gente vai acompanhando, assim que tiver a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, a gente vai trazer aqui na transmissão do Futebol Globo CBN, mas daqui a pouco vamos eleger também o craque do jogo e o pior em campo. Continue com a gente, vá mandando sua mensagem, participe com a gente, debata com a gente. Vamos até às 10 da noite com esse pós-jogo de Guarani 1, Criciúma também 1. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Criciúma, PSD. Rafael Greca, prefeito de Curitiba. Nosso trabalho em Curitiba ganhou fama mundial. BRTs, reciclagem do lixo, plantio de mais de 100 mil árvores por ano e a novidade, essa pirâmide solar em cima de um antigo aterro sanitário desativado. Energia limpa que faz de Curitiba a cidade mais sustentável da América Latina. Venha para o PSD. PSD! Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani, Criciúma. Apresentação, Marco Guarizo. 9h11, o Guarani empatou com o Criciúma por 1-1. A mensagem do nosso ouvinte aqui, final do telefone 8323. Pegorari foi xingado, mas a torcida tem que dar um mérito a ele, pelo cara vestir a camisa. Ninguém quis falar nem se desculpar com a torcida. Vai ser quase impossível agora subir, mas vamos dar um voto de raça para Pegorari, que teve coragem. É isso que queremos aqui no Bugre. Essa é a mensagem do ouvinte. Final do telefone 6778 é o Valdir Félix, de Cosmópolis. Difícil, mas acredito que o Guarani fez uma boa campanha. Se não vier ao acesso, pelo menos não passou pelo sufoco do ano passado. É a opinião. Obrigado aqui, Valdir, pela sua participação. O Guarani empatou com o Criciúma por 1-1 e a equipe do Futebol Globo CBN vai eleger o craque do jogo. Começando por Carlos Cabela, o seu voto no craque do jogo, Cabela. Olha, não tem assim um craque do jogo, acho que o mais voluntarioso, o cara que tentou armar o time, mesmo não sendo armador, para mim, o Matheus Bueno hoje. Matheus Bueno. Não tem aquele baita craque, para mim o Matheus Bueno, ele tentou armar, não é a dele, ele mesmo assim ele tentou fazer o trabalho. Tá certo, um voto pro Matheus Bueno. Adriano Almeida tem condições? Não tem condições. Vamos então com o Gabi Castro. Rapaz, Guarizo, foi um jogo sem individualidades, então é difícil mesmo. Acho que o Matheus Bueno, ele pegou bastante na bola, mas eu achei que ele não deu a velocidade que o jogo pedia. Muito toque para o lado, muito toque para trás, então ele fica só com uma menção porque não se escondeu. Ele pegou a bola, ele tentou, só que ele tentou errado.
Eu vou no básico, Guariz, vou no feijão com arroz. Apareceu muito pouco, mas quando apareceu ele conseguiu marcar o gol. Teve a finalização, teve a presença da área. Então, pelo gol marcado, que foi importante, que coloca o Guarani ainda neste sonho pelo acesso, eu vou dar para o Derek. Não recebeu tantas bolas assim, conseguiu ser mais participativo que o Bruno Mendes, que entrou e não pegou na bola. Então, o Guarani teve muita dificuldade. A bola não chegou tanto para o Derek. O pouco que chegou, ele tentou fazer uma jogada ou outra pela lateral, saindo da área para tentar buscar o jogo. Então, na ausência de um meia, né, porque o Bruninho não jogou bem, depois o técnico Humberto Louser não colocou ninguém de criação, deixou a cargo do Matheus Bueno. Ele sofreu na partida, mas em jogo importante marcou o gol, então tem o seu mérito, por isso que o meu voto vai para o Derek. Um voto para o Derek, um voto para o Matheus Bueno. Vou chamar mais uma vez a Adriana Almeida. Sim. Seu voto, por favor. Antes do meu voto, Guarizo, inclusive Rojões, eu acho que você deve ter ouvido aí. Muito Rojões alto. muito próximos aqui à sala de imprensa do Brinco de Ouro. E a Polícia Militar fazendo um reforço, porque houve sim um pequeno protesto aqui na entrada principal do Brinco. Dos mesmos torcedores que estavam ali na arquibancada também, xingando. E agora dá a indicação de que eles estão para o lado de fora, perto do queijo, né? O famoso a sede administrativa aqui, soltando alguns rojões e agora os seguranças, inclusive, pedindo para dispersar o pessoal. E o policiamento militar muito forte aqui também, tentando fazer a segurança nesse momento por aqui. A gente pede calma ao torcedor que vai deixando o Brinco de Ouro para sair em segurança. Rodrigo. Eu repito, são poucos torcedores. Rojões caindo aqui para o lado de dentro, muito próximo ao vestiário aqui, viu, Guarizo? E bem perto de mim aqui da sala de imprensa. Perto do vestiário, tudo bem, os jogadores jogaram, mas a imprensa perdeu algum gol no jogo? Pois é, vamos pro teu voto do craque do jogo. Olha, no meio do segundo tempo, eu tava pensando em votar no Derek como o pior em campo. E aí ele vem e faz o gol e o futebol é fascinante por causa disso. E pelo gol, eu voto no Derek. Então o Derek está eleito o craque do jogo de Guarani 1, Criciúma 1. Mas, se um jogo tem o craque, ele também tem... O pior em campo. Carlos Cabela, creio que não seja uma missão tão fácil também, né? Olha, o Guarizo, eu falei várias vezes sobre ele durante o jogo. Ele não tocou na bola. A única vez que ele tocou na bola, ele caiu na entrada da área, que não foi bem um toque na bola. Ele foi numa dividida, ele caiu e pediu pênalti. Mas ele não tocou na bola. Bruno Mendes. Bruno Mendes, um voto, portanto. Carlos Cabela, grande abraço, bom retorno para você. Cuidado com os rojões aí e até a próxima. Abraço a todos, bom feriado. Amanhã, feriado pra galera. Vamos tomar cuidado com o feriado, não abusem. Até a próxima. No nosso caso aqui, só se abusar de trabalhar, viu, Cabela? Faz parte. Vamos lá. Valeu, Cabela. Grande abraço para você. Um voto pro Bruno Mendes. Adriana Almeida, o seu voto para pior em campo, se é que não tem ninguém aí te pressionando para você ter que votar no jogador do Criciúma. Não, Guarizo. A cavalaria agora da Polícia Militar, só dando um parecer aqui, a cavalaria da Polícia Militar do lado de fora e provavelmente dispersando os torcedores que estavam ali perto da Avenida Princesa do Oeste, jogando o rojão aqui para o lado de dentro do Brinco. A gente não ouve mais rojões, torcer para que tenha acalmado realmente. Eu, infelizmente, vou ter que acompanhar o Cabela. Quando o jogo começou, eu fiquei pensando por que o Bruno Mendes não tem um espaço nesse time. A gente já viu ele muito bem com a camisa do Guarani. E como assistimos muito poucos treinos, temos poucas informações, né? Me questionava, mas depois que ele entrou em campo, deu para ter a certeza. Fora de ritmo, sem muito posicionamento. Bruno Mendes, para mim, o pior hoje. Então, nesse caso, já está eleito o pior em campo, mas o Gabi Castro vai ou homologar a unanimidade, gostou dessa palavra, Gabi Castro? Ou vai trazer algumas menções desonrosas no voto para o pior em campo? Trarei mais nomes, viu, Guarizo? Eu acho que o Mike hoje teve uma grande oportunidade de se destacar. Pelo primeiro tempo ele teve muito espaço, tanto é que o Jonathan, lateral direito, recebeu o cartão amarelo. O Guarani atacou bastante pelo lado esquerdo, chegou bastante e acho que o Mike explorou pouco, tinha espaço. Aquele 1 contra 1
poderia ter feito mais. Então o Guarani atacou bastante, ele foi bastante participativo, mas sem tanta efetividade. No segundo tempo, eu acho que errou bastante. É um jogador que está sem confiança. Eu acho que começou mal no Guarani, cresceu durante a competição, o Mike, tanto é que assumiu total a titularidade, fez boas partidas, mas no segundo tempo caiu de novo. Então eu esperava mais do Mike, não gostei dele. Não gostei do Iago Teles, atacante. Acho que um jogador para a Série B, para essa reta final, precisa qualificar melhor. Não gostei dele. Bruno Mendes, muito mal também. Totalmente fora de ritmo. Parece um jogador que está há 9 meses sem jogar e colocou no campo, perdido. A bola vem, ele está de costas, ele vira, a bola já está do outro lado. Ele não sabe onde está. Foi muito mal realmente o Bruno Mendes. Mas ele jogou muito, em termos de tempo, jogou mais do que o Bruno Mendes. E não conseguiu criar, não conseguiu finalizar, perdeu bola. Para mim, o pior em campo foi o Bruninho. Para mim, decepcionante a atuação do Bruninho. Para mim, é um jogador que tem qualidade, que já demonstrou nessa Série B que sabe marcar gol. Tanto é que no primeiro turno, se não me engano, foi ele que fez o gol lá em Criciúma, dando aquele jogo de corpo e chutando uma bola cruzada. Importantíssimo. Um gol no início do jogo, foi 1-1, mas ele que acho que fez o gol. É um jogador que tem qualidade, mas nesse setor de criação, para ser esse homem de meio campo, para quando a bola chega a ele conseguir distribuir o jogo, ou finalizar, dar um cruzamento, fazer 1-2, uma jogada, não é o Bruninho. E hoje ele foi mal. Hoje o Guarani precisava de um articulador, precisava de um jogador para distribuir o jogo melhor. Fazer com que essa bola chegasse com mais qualidade para o Derek e até para o Bruno Mendes, mas depois ele foi substituído, então péssima partida, mais uma para mim, Bruninho, o pior do Guarani. Portanto, os Brunos foram votados, mas o Bruno Mendes foi o pior em campo na partida entre Guarani e Criciúma, que terminou agora há pouco 1-1 no Brinco de Ouro, e a gente volta em 30 segundos. Olá, sou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Uma honra para mim ocupar cargo de tamanha relevância no parlamento e representar o PSD. É também uma enorme responsabilidade. Afinal, liderar é fazer escolhas para todos, não apenas para esse ou para aquele grupo. Os desafios são muitos e vamos superá-los com a união dos brasileiros e brasileiras. Com trabalho sério, respeito às diferenças e muito diálogo, teremos um país mais justo para todas as famílias. PSD! Central da Bola. 9h21, o Guarani empatou por 1-1 com o Criciúma. Vamos atualizar para você primeiro, né? Dar aquela passada lá pelo vestiário do Brinco de Ouro. Adriana Almeida, primeira pergunta, acalmou a coisa por aí? Sim, inclusive me certifiquei aqui com um dos chefes da segurança do Guarani. Situação bem mais tranquila e ele só falou assim para mim, são sempre os mesmos, mas já acalmou. Então, tudo tranquilo, muita gente ainda deixando o Brinco de Ouro, bastante trânsito aqui pelo lado de fora, mas tudo na paz. Bom, aí a outra pergunta que eu faço é se o Humberto Louser chegou. Creio que ainda não, né? Não, ainda não. Estava aqui dando um abraço na grande colega Fabiola Andrade do Sport TV, mas Humberto Louser ainda não chegou por aqui. Ah, ótima, Fabiola Andrade, grande comentarista. Abraço de todos nós, toda a equipe da CBN Campinas para Fabiola. Bom, ainda não chegou, então deixa eu passar os resultados da rodada para a gente atualizar a situação aqui. Vitória campeão, 69 pontos, 36 jogos. Ajudado pelo Guarani, né? Porque o Criciúma assume a vice-liderança, 61 pontos, também 36 jogos. Aliás, todos têm 36 jogos, menos o Juventude e o ABC. Então o Atlético Goianiense também tem 61. Juventude, 60 pontos. Se vencer lá em Natal, pode chegar a 63. Juventude, portanto, quarto colocado. O Sport já jogou na rodada, tem 60 pontos, é o quinto colocado. Vila Nova, o sexto, com 58. Novo Horizontino, sétimo, com 57 e 17 vitórias. Mirassol, oitavo colocado, 57, 16 vitórias. Guarani, nono colocado, 57 pontos, 15 vitórias. O CRB é o décimo com 54, aí já está descartado até matematicamente. Ainda tem um respiro, mas
praticamente impossível pelo número de vitórias. E aí fica a zona da pasmaceira, né? Ceará, Botafogo de Ribeirão, esses dois já estão fora. O Avaí também já se livrou do rebaixamento, 43 pontos. Aí começa a luta. Ituano, 14º lugar, 36 pontos. Ponte Preta, 15ª, 40 pontos tem o Ituano. A Ponte Preta tem 38. É a 15ª. O Tombense é o 16º com 37. A Chapecoense abre a zona do rebaixamento com 36. Sampaio Correia tem também a mesma pontuação com uma derrota a menos. Já rebaixados Londrina, 28 pontos, e o ABC, 21. A rodada começou na sexta-feira com a goleada do Vila Nova sobre o Londrina por 4-1, que rebaixou o time paranaense matematicamente. Sport e Atlético Goianiense fizeram confronto dos times que brigam pelo acesso, ficou no 0-0. No sábado, o Ituano venceu o Sampaio Correia por 2-1, melhorou bastante a situação dele. Avaí e CRB empataram por 1-1, resultado bom para o Avaí, que se livrou do rebaixamento. Chapecoense bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 e ficou ali na beira para sair da zona do rebaixamento. Ponte Preta fez a parte dela vencendo o Tombense por 1-0 lá em Tombos. O Ceará ajudou os times que estão brigando para subir, vencendo o Mirassol por 2-0, e o Vitória, no jogo que garantiu o acesso e agora o título, venceu o Novo Horizontino por 2-1, jogando em Novo Horizonte. Esse é o panorama de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa só eu voltar na Dri, por enquanto nada por aí, né, Dri? Não, Guarizo, por enquanto não. Apenas os coleguinhas da imprensa aqui na sala de imprensa e a passagem de som aqui do Vladimir. Grande Vladimir Henrique, com a potente voz de Vladimir Henrique. Boa noite, amigos da CBN. É o Guina, de Nova Odessa. Hoje pela manhã o Carlão falou: véspera de feriado tem que lotar o Brinco. Muito triste assistir pela TV o estádio vazio. Nem merece subir. Torcedor deixou de acreditar, né, Guina? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente pelo 991869070. Você, torcedor, continue participando. Vamos até às 10 da noite com a transmissão do Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. PSD. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido com a maior bancada feminina no Senado. Com nosso trabalho, ajudamos a aprovar a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é empoderamento de verdade. As mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços e ter poder de decisão no setor privado e no governo. Venha conosco, participe do PSD Mulher. PSD! Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Criciúma. Apresentação, Marco Guarizo. 9h29. Brinco de Ouro, o Guarani empatou por 1-1 com o Criciúma agora há pouco. Adriana Almeida, por enquanto, sem movimentação nos vestiários do Brinco de Ouro? Sim, Guarizo, a movimentação a mesma de antes do intervalo. O técnico Humberto Louser ainda não apareceu por aqui. E você leu um comentário aí falando do Brinco de Ouro, mas o público foi bem expressivo. Opinião, 6.497 torcedores para uma renda de R$ 133.880. Então, quase 6.500 torcedores. No começo, realmente, o Brinco estava bem vazio. E depois do início do jogo, de repente, o torcedor que estava no trabalho, o jogo logo às 7 da noite, tem trânsito, véspera de feriado, mas conseguiu chegar e fez uma festa bonita por aqui, sim. Humberto Louser, ainda estamos aguardando. Então vou fazer o seguinte, claro que a leitura, o comentário do jogo a gente vai ter com o Gabi Castro, mas nós vamos esperar a entrevista coletiva, mas eu quero que você repercuta, Gabi, nesse momento, o que a gente tem visto dos torcedores aqui que estão jogando a toalha, né? Então a gente pode também pensar que os jogadores do Guarani já jogaram a toalha também? Eu acho que não. Eu acho que o time do Guarani, o elenco do Guarani, eu acho que acredita naquilo que falou o Pegorari, né? Naquela conta. Olha, a gente pensou que ia vencer 2 jogos e empata 1. Empatou o primeiro. A esperança era vencer o Criciúma e o ABC em casa e lutar por um empate contra o Atlético Goianiense na última rodada. Esse empate veio antes. Então, de fato, o elenco, a comissão técnica, a diretoria precisa acreditar no acesso. Enquanto houverem as chances matemáticas, você precisa acreditar. Agora, a torcida, de fato, está decepcionada porque o time em campo não tem rendido o esperado. Está perdendo força nessa reta final. Então, você pega as últimas rodadas, pegando essa do Criciúma para trás. Você empata contra o Criciúma num jogo decisivo, um confronto direto, que você podia se aproximar de um adversário, podia ficar 1 ponto do Criciúma, poderia chegar próximo ao G4, então já é uma decepção. Volta um Londrina, praticamente rebaixado, era o jogo para rebaixar o Londrina, estádio completamente vazio, Guarani com um poderio técnico muito maior, mais um empate, já são 2 jogos. Botafogo em casa, não quer mais nada na competição, não briga pelo acesso, não briga pelo rebaixamento, o Guarani vem e perde, 3º jogo. Vai fazer um confronto contra o Mirassol, um jogo horroroso do Guarani, só se defendeu. Apareceu o segundo tempo aqui contra o Criciúma, abdicou do jogo, ficou no empate contra o Mirassol, já é o 4º jogo. Foi enfrentar o líder da competição, o Vitória, teve uma expulsão no primeiro tempo do Matheus Bueno, 5º jogo. E tem um empate com o Vila Nova aqui no estádio Brinco de Ouro, que muitos colocam na conta da chuva. Então, quando começa, a chuva, a expulsão no primeiro tempo, o vento, o horário da partida, porque é véspera de... Entendeu? Aí você começa a arrumar desculpas, o Guarani vem perdendo força nessa reta final. São 6 jogos sem vitória. No momento que você precisava de um elenco, você olha para o banco de reservas para mudar, porque o adversário já sabe como o Guarani joga, você marcou o Derek, você marcou o Bruninho, essa bola não chega com qualidade, não chega. E aí entrou o Gustavo França, que até o nosso colega, o Gabriel Ferrari, me alertou aqui, o Gabriel França é para ser esse meio articulador, é para ser esse camisa 10. Então, entrou, na minha visão, num posicionamento equivocado na partida de hoje, recua um pouquinho, vai jogar ao lado do Matheus Bueno, qualifica essa saída de bola, ele jogou muito próximo. Deu assistência, foi legal, foi bom, mas em determinado momento do jogo precisava ter jogado próximo ao Matheus Bueno. Então acho que faltou essa qualificação. Então eu entendo o torcedor bugrino que está decepcionado, são 6 jogos sem vitória. Era o momento do Guarani conquistar a vitória em casa pelo menos. Se fosse decepcionar fora de casa, era uma outra discussão. Mas perdeu ponto contra o Botafogo, foi derrotado, perdeu ponto contra o Vila Nova, perdeu 2 pontos hoje contra o Criciúma, um adversário que abdicou no segundo tempo. Faltou força,
Não faltou vontade, não faltou garra. Eu entendo todas as justificativas do torcedor que grita, que chama o jogador disso e daquilo. Mas na minha visão, o Guarani correu, o Guarani tentou. Só no primeiro tempo foram 10 escanteios. Mas falta qualidade. Não adianta você chegar, não adianta você chutar pra fora, porque daí quando você pega a estatística é um número frio. Ah, tem 70% de posse de bola, porque finalizou 9 vezes. Tá, mas quantas defesas o goleiro fez? Tá, mas e no restante do jogo? Você conseguiu trabalhar essa bola? Você tentou criar? Você deixou o seu adversário desconfortável na partida? E a resposta para todas essas perguntas é não. Essa bola não chegou com qualidade. Quando chegou, o Gustavo França conseguiu tocar pro Derek, que finalizou. O Derek fez pouquíssimas finalizações. Isso passa por uma qualificação do elenco. E, infelizmente, o Humberto Louser não conseguiu resgatar o Regis, que era um jogador diferencial para essa Série B. Se o Guarani tivesse este meia, a gente não estava criticando o Bruninho para jogar como um meia. A gente não estava criticando, pressionando o Gustavo França para ser esse camisa 10. Eles poderiam ser alternativas, poderiam ser coadjuvantes para ajudar, mas não para ser o protagonista. E hoje o Bruninho precisava ser o protagonista, porque ele era o encarregado, ele que estava jogando centralizado. Era para essa bola chegar até ele e ele distribuir. Olhar para um lado e ver o João Vitor, olhar para o outro e ver o Iago Telles, tocar para o Derek. A gente não viu isso. Derek jogou isolado. Tanto é que a Adri poderia até ter votado no Derek como o pior em campo. Fez o gol, atacante, recebeu e fez, ok. Mas e no restante do jogo, e nos outros 90 minutos, 96 minutos? A gente fala de 2 minutos, que o jogador conseguiu fazer o gol, deu um toque, mas e no restante? Então é muito pouco. É muito pouco. O Guarani precisa se qualificar, fica o alerta aí para a diretoria. Eu anotei até as contratações do Guarani no meio dessa janela. 5 contratações. Douglas Borges, goleiro, foi bem, 5 jogos. Depois contratou o Kaique, 9 jogos, lateral esquerdo, muito pouco. O Lucas Adel, nenhum jogo. O Robinho, atacante, 2 jogos, 0 gols. E o Pablo Tomás, 11 jogos, 1 gol. Foram essas as contratações do Guarani no meio da janela. Precisava ter qualificado melhor. Para chegar agora, se o Regis está mal, se o Bruno Mendes está mal, ter outros jogadores. O Criciúma tinha no banco de reservas dele o Marquinhos Gabriel, camisa 10. Experiente, podendo resolver. É que o jogo não pediu, porque o Criciúma decidiu se defender. O Criciúma colocou o Felipe Viseu, jogador do Flamengo, jogador que jogou no futebol de fora, estrangeiro. Já marcou 5 gols nessa Série B, seria quase o vice-artilheiro do Guarani. E é reserva. Tem o Éder, experiente, jogou na Inter de Milão, 3, 4 temporadas, vem do São Paulo. Agrega para a Série B, foi titular, é artilheiro da equipe na Série B. O Fabinho é o vice-artilheiro, saiu do banco de reservas. Isso é ter elenco. Agora, isso passa pela condição financeira. Eu entendo a diretoria. A justificativa é, não tem dinheiro, não tem condição. E aí a gente vai pegar o histórico do Guarani. E aí não tem muito do que a gente justificar, entendeu? A gente pede uma qualificação e vem a diretoria e fala, a limitação financeira que eu tenho é essa, a minha condição que eu tenho é essa, foi o que eu consegui contratar. Então o Guarani esbarra nessas barreiras. Fez o que pôde. Só que o que pôde não foi suficiente. Gabi, tem essa história também, né? Se você falasse pro torcedor do Guarani, depois de um Campeonato Paulista bastante oscilante e tal, teve as contratações da janela que você falou, tudo, mas também a gente não esperava, assim, um Guarani brigando pelo acesso quando começa o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Começou até de uma forma desacreditada, mas com bons resultados, né? É por isso que empolgou, Guarizo. Porque vem o Ceará aqui, o Guarani faz 3, fora de casa, fez 4 no Avaí aqui. O início do Guarani foi muito bem, vencendo o Vitória de uma maneira contundente, que até então era uma equipe que a gente não sabia o que ia acontecer e depois se mostrou uma equipe muito forte, tanto é que conquista o título merecidamente. Então o início do Guarani foi muito bem. E jogando aqui no Estádio Brinco de Ouro e dominando as partidas. Tanto é que durante toda a Série B, o Guarizo e amigos que estão nos acompanhando, o Guarani ficou na primeira parte da tabela. Então não tem terra arrasada. A minha crítica é pela qualificação para conquistar o acesso. Esse elenco aqui do Guarani eu não acho que é elenco para disputar este acesso para a Série A.
Eu acho que faltou. E nessa reta final deixou isso claro. Nessas últimas 6 partidas. Faltou força. A equipe foi perdendo fôlego. Teve toda uma semana para trabalhar. Porque se tá naquela maratona de jogos, Guarizo, a gente podia até justificar. Elenco curto, tá jogando terça e sexta, sábado. Nas últimas rodadas é um jogo por semana. Só tá jogando de fim de semana. Tem tempo para trabalhar. Exato. Vou lá para a sala de imprensa com a Adriana Almeida, que já nos avisou em off aqui que não tem nenhum sinal ainda de entrevista coletiva, mas dos jogadores, o técnico Humberto Louser tem praticamente todo o elenco à disposição, tem voltas para a próxima partida, Adriana Almeida contra o ABC, né, que traz tanta lembrança boa para o torcedor bugrino. A Adri não tá me ouvindo? Vai ver, o Humberto chegou lá, né? Bom, mas também, né, a gente teve hoje 3 jogadores, Gabi, vetados pelo departamento médico, né? Será que a diferença seria grande? A Adri tá trocando pilha, acontece. É o rádio ao vivo assim, Adriana Almeida. E aqui a gente acaba falando no ar sem querer, no susto aqui, porque eu tô colocando, ó, Bruno José, Matheus Barbosa, Isaac, esses jogadores hoje teriam feito a diferença? É claro que a gente joga em cima do C, né, o Gabi Castro? O C não joga, mas com esses jogadores o time estaria mais encorpado para tentar algo mais? Ô Guarizo, o Bruno José para mim é um dos destaques do Guarani, é um dos principais jogadores do Guarani. Agora, se a gente pegar os últimos jogos do Bruno José, a minha resposta para você agora seria não. Não sei se faria a diferença. Durante toda a Série B, o Bruno José que eu vi, um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Guarani, tá? Gosto muito do futebol do Bruno José, muito voluntarioso, ajuda muito o sistema defensivo. Gostaria até que ajudasse menos e focasse mais no sistema ofensivo, mas eu sei que isso é um pedido do treinador e que é importante taticamente hoje ter esse jogador, e muitos times pedem esse jogador e às vezes não tem, e o Guarani tem o Bruno José, é um atacante de beirada, é um atacante que volta para marcar, é voluntarioso, tem identificação com a torcida do Guarani, tem identificação com o clube, você vê o carinho que ele tem pelo Guarani, quando ele coloca o cocar, quando ele vem comemorar, quando ele erra, como ele reclama. Agora, não vem jogando bem, vem sofrendo também fisicamente. A questão física, o Derek se lesionou. E aí entrou o Bruno Mendes e não conseguiu. Certo. O Guarani sofreu com muitas lesões. E aí Sim. que eu cobro mais desse elenco. Esse é o problema. Exatamente. Em 30 segundos, Futebol Globo CBN está de volta. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Começamos 2023 renovando a nossa fé no Brasil e resgatando a nossa esperança no futuro. Precisamos seguir firmes. Depois de tantos anos de briga na política, é hora de trabalharmos juntos para melhorar a vida das pessoas. Chega de ódio e chega de politicagem. Nosso único compromisso tem que ser com o povo, por melhores serviços públicos, melhores salários e mais empregos. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. PSD! Central da Bola. Vamos voltar ao Brinco de Ouro. O Guarani empatou com o Criciúma por 1-1. E a pergunta que eu faço agora para Adriana Almeida, que está acostumada já, né? Muitos jogos, alguns anos de carreira mesmo sendo jovem. Adriana Almeida, é normal demorar a entrevista coletiva desse tanto, é? Ela ainda está na troca da pilha. Eu faço a pergunta para você, Gabi Castro, que foi um brilhante repórter antes de ser comentarista. Não estou dizendo que está acontecendo demissão de treinador, não estou falando isso. Mas que alguma lavagem de roupa suja pode estar acontecendo lá dentro do vestiário, pode, né? Agradeço o elogio. Eu acho que a demora, o Guariz, até para acalmar um pouquinho, né, Humberto Louser, porque essa reta final, ânimos aflorados, tá tentando analisar, tá tentando ver
ponto de vista, porque sabe que vem chumbo na entrevista coletiva, né? Sabe que os repórteres estão preparados. São 6 jogos, era um confronto decisivo, o Guarani não conseguiu a vitória, então deve estar analisando o jogo, deve estar vendo estatística, deve estar conversando com os atletas, deve estar se acalmando. Então, sem sombra de dúvidas, né? É um clima de decisão, uma reta final de Série B, e algo que ele fala numa coletiva, a gente sabe que repercute, né? Então, para não sair desse roteiro que sempre é estabelecido e que muitas vezes a gente está acostumado, deve estar tomando cuidado, deve estar se acalmando e já deve chegar para a entrevista coletiva. E a gente segue acompanhando aqui no Futebol Globo CBN, nossos ouvintes participando. Boa noite. Esse time do Guarani não tem a cara da história do Guarani. Jogou o campeonato inteiro para não subir. Esse ano estava fácil. É a opinião do ouvinte, final do telefone 7052. Concorda, Gabi Castro? Repita a questão, por gentileza. Que esse time não tem a cara da história do Guarani e esse ano estava fácil, jogou o campeonato inteiro para não subir. Eu acho que o Guarani jogou para subir, tanto é que tem chance faltando 2 rodadas. A cara do Guarani é o que tem condição no momento. Eu acho que é isso que o torcedor precisa entender. A condição financeira é uma equipe que está tentando brigar pelo acesso e o tempo inteiro o Guarani se manteve na primeira parte da tabela. Mas concordo também que desperdiçou uma oportunidade muito grande em um campeonato que você não tinha um time bicho-papão que já disparou, você não tem um Cruzeiro, você não tem um Vasco, você não tem o Grêmio, você não tem uma SAF que injeta muito dinheiro. Você tem uma equipe bem entrosada, que se mostrou equilibrada, fazendo uma mescla interessante com jogadores experientes, que é o caso do Vitória, com o Oswaldo, que de vez em quando sai o Trellis do banco, e se mostrou uma equipe confiável. Então o Vitória é uma equipe. O Sport é uma equipe que também a gente sabe que é muito forte, mas que está vacilando. Então eu acho que desperdiçou algumas oportunidades o Guarani de se aproximar desse grupo que poderia conquistar o acesso. Era o ano para que isso poderia acontecer. Não conseguiu qualificar. Humberto Louser. E a questão financeira também, Adriana Almeida. Bora para a entrevista coletiva do treinador bugrino Humberto Louser. Agora sim, oi Humberto. Humberto chegou aqui, está terminando de cumprimentar todos os jornalistas, como ele sempre faz. É um protocolo já aqui do treinador do Guarani e já ele vai se posicionar para a coletiva, mas enquanto ele termina aqui os cumprimentos, só falando sobre a sequência do Guarani, né, o jogo contra o ABC, ele perde o Mike e o Bruninho, suspensos pelo 3º cartão amarelo, então esses desfalques certos e vai aguardar aí o departamento médico para a sequência. Em instantes, então, o técnico Humberto Louser em entrevista coletiva por aqui. Vamos ficar direto com o som, então, do Brinco de Ouro? Boa noite a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Humberto, diante dos desfalques, né, você modificou a equipe, né, tentou de todas as formas, dentro do próprio elenco, né, para encontrar alternativas para buscar a vitória. Né? O Guarani necessitava, né, dos 3 pontos para continuar dependendo apenas de si. Agora a situação fica mais difícil. É um sentimento, né, de frustração, o Guarani que esteve tão perto do acesso e no final deixando escapar pelas mãos. Boa noite a todos. Sentimento ruim após o jogo. Trabalhamos esse período que tivemos, lógico, primeiro para trabalhar a questão mental do atleta. A gente vem de uma sequência negativa, né, de resultados, principalmente nessa reta final. Então você tem que atacar essa questão mental do atleta também, recuperar essa autoestima, mostrar para eles que eles são capazes. Hoje, nós voltamos a dar indícios daquele Guarani que atraiu os olhares de todo o público que gosta do futebol, de todas as outras equipes, não somente da Série A, da Série B, mas também como da Série A. Hoje nós mostramos indícios. É claro que o fator emocional gera um pouco mais de ansiedade, esse fator de você ficar alguns jogos sem vencer também traz, por mais que a gente tenha trabalhado em todos esses aspectos, dando confiança, dando segurança, para que esses atletas pudessem voltar a performar. E é claro que quando você trabalha, você cria sua estratégia, você cria seu planejamento de jogo e você sai de campo com não o resultado que você desejava, é claro que é um sentimento ruim, mas nós temos que levantar a cabeça,
Fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para essa partida, como você mencionou, perdemos alguns jogadores de última hora, os outros atletas que foram a campo, o caso do Enzo, o caso do próprio Iago, que teve a oportunidade de iniciar, os atletas que depois entraram no decorrer da partida, colocamos a equipe sempre para frente, sempre com o objetivo de virar a partida. Infelizmente, nós tivemos volume, nós tivemos maior possibilidade de finalização, poderíamos ter criado um pouco mais, nos faltou um pouco de infiltração para a gente ter uma bola colocada para a área ali com a bola de retorno para poder aumentar a nossa possibilidade de gols, mas a gente fica triste, um resultado ruim, mas agora é olhar para frente, como eu sempre falou aqui, trabalhar e buscar quebrar primeiro essa situação incômoda que estamos vivenciando. Nós precisamos voltar a vencer e temos já um grande desafio aí contra o ABC no domingo, amanhã já se representar e voltar as nossas atenções para esse duelo. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O que nos parece é que o Guarani tem uma deficiência de armação no meio-campo, né? Jogadores que fazem esse trabalho com a bola, para a bola chegar com qualidade ao ataque. Você vê dessa forma, você concorda, discorda? Como você avalia essa questão do setor de armação do time do Guarani? Olha, você depende de todos os setores, né? Então, para que a bola chegue com melhor qualidade, para uma definição, não somente dos atacantes, a gente atribui muito quando você não faz gol, ou quando você faz gol aos atacantes, né? Então, a gente tem a nossa iniciação ofensiva desde o pego-horário, com algumas mecânicas de movimentações, depois a segunda fase ali para a gente poder gerar mais desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, para depois chegar nesse último terço com uma condição melhor para poder finalizar. Então nós tentamos hoje pelo lado direito, pelo lado esquerdo, finalização de média, algumas situações, como eu falei, poderíamos ter uma tranquilidade maior para fazer esse 2 contra 1 no corredor, para poder não ficar alçando bola da intermediária, então um pouquinho mais avançado, para a gente gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário. Nos faltou um pouco mais de mobilidade, até pedimos isso a eles no intervalo, que a gente pudesse preencher melhor a área, colocar mais gente dentro da área do adversário, mas com mobilidade, né? A gente estava um pouco mais estático, facilitando o encaixe defensivo do adversário. Então, num jogo de hoje, o que nos faltou foi justamente isso, mas, ao meu ver, a equipe jogou muito mais do que o oponente, um confronto direto, e o resultado ruim veio muito em função daquilo que a gente não fez ou deixou de fazer nos jogos anteriores. Então, a partida de hoje, um confronto direto, a equipe do adversário veio com essa proposta de se defender, acabou achando o gol de uma bola parada, a nossa equipe tentou, antes de sofrer o gol, nós tínhamos já a possibilidade de sair à frente, e depois do gol também continuamos a martelar para poder fazer o gol de empate, depois o gol da virada. Infelizmente não foi possível, mas como eu falei, o que tem nos machucado ainda mais não foi o jogo de hoje, foi justamente esses jogos anteriores que a gente foi muito abaixo do potencial que a gente tem. Loser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco do Anderson. Você sempre utilizava o Lucas Araújo como volante, sempre quando o Matheus Barbosa e o Bueno não atuavam. Você preferiu hoje o Anderson e optou pelo Lucas no banco. Queria que você falasse dessa mudança no meio campo. Obrigado. A nossa ideia era justamente utilizar e ocupar o espaço entre zagueiro e lateral, né? Os dois laterais, tanto direito como esquerdo do Criciúma, são laterais que saltam para poder marcar. Então a gente queria dois atletas, por isso a entrada do Iago, dois caras de pé aberto, o Iago de um lado, o João do outro, para que a gente pudesse ter uma amplitude, mexer um pouco mais, espaçar um pouco mais a linha defensiva do adversário, que é uma linha muito bem montada, muito bem ajustada, para que a gente pudesse ter essa superioridade do lado, na nossa iniciação, com zagueiro e lateral, a partir dali lateral e extremo, e ter esse jogo de infiltração. Ao nosso entender, o Anderson tem essa capacidade de fazer, trabalhou bastante, trabalhou bem ao longo da semana, e a gente entendeu que para esse jogo a característica do Anderson nos atenderia melhor. Então nós até tivemos algumas mecânicas dessa maneira, claro que poderíamos ter feito mais para poder aumentar ainda mais a nossa possibilidade de finalização e consequentemente de gols, mas se você pegar no primeiro tempo 10 escanteios, mais algumas outras bolas paradas, finalização em gols, então a gente teve esse volume, colocamos o adversário para trás, mas infelizmente a gente não conseguiu essas conexões, uma qualidade melhor de ajuste em terço final para que a gente pudesse aumentar a possibilidade de finalizações e, consequentemente, aumento também de gols marcados.
Boa noite, Humberto, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. O Guarani viveu 2 sequências de invencibilidade no segundo turno. Primeiro passou 7 jogos sem perder, depois mais 5, e hoje chegou ao 6º sem vencer. Eu queria que você fizesse um balanço da equipe tentando entender como o time se perdeu nessa reta final e o que você espera desses últimos 2 jogos tão diferentes na Série B. Olha, não vejo... É claro que você vai contextualizar e você vai ter que analisar, e o resultado ele é horrível nesses últimos jogos. Todos nós aqui estamos incomodados, já falamos em outra oportunidade também. Os nossos oponentes, por questões financeiras melhores, foi ao mercado mais agressivo. O mercado, a gente sabe, na segunda janela, ela é muito inflacionado. Então, aquelas equipes que conseguiram, claro, desprender do seu recurso, cada um faz a sua administração da maneira qual acha melhor, e o clube tem uma política financeira e tem que ser respeitado por tudo aquilo que a gente já mencionou em outra oportunidade, eu e o Lucas aqui. E a gente sabe que essa competição vai ter altos e baixos. Os atletas dificilmente vão se manter em alto nível nas 38 rodadas. Se a gente pegar e fizer um estudo, e a gente faz esse estudo dos outros oponentes, as 19 equipes, em vários momentos, os atletas que estavam de destaque em um determinado período, até em função de ser muito mais estudado, ele também tem esse decréscimo, né, de performance, é natural. São muitos jogos, são jogos decisivos, e vai chegar um momento, o cara não é máquina, é ser humano, ele vai ter essa oscilação, e aqueles que conseguirem ao mercado e soube utilizar nessas questões, quando esses atletas de nível acabaram caindo e tiveram essa questão de suprir no mesmo nível, as equipes foram andando. A gente teve dificuldade, infelizmente nós falamos aqui, vamos contextualizar também os porquês, não é choro de perdedor. Pô, nós tivemos um campo alagado, nós tivemos 2 expulsões em jogos capitais, nem vou entrar no mérito da questão de erro de arbitragem, isso aí eu deixo para vocês, eu não falo, não somente no jogo de hoje, mas em outras partidas também. Infelizmente, atletas que estavam no alto nível ali, acabaram tendo lesão, Bruno José, Derek, Bruninho, Mike, então isso aí também dificultou, e aqueles outros atletas também, alguns atletas chegaram, a gente sabe que necessitam de uma adaptação à competição. Então, são vários fatores, é um combo, então não tem como atribuir a somente uma situação. Então, essa baixa, infelizmente, foi no momento crucial, tirar lições, saber que nós fizemos coisas muito boas. Nós chegamos aqui, a equipe estava numa colocação muito distante do G4, a equipe teve poder de superação, recuperamos muitos atletas eles questionados, atletas esses até mesmo com possibilidade de sair do clube. Então, nós conseguimos o resgate desses atletas performando em alto nível, despertando interesse de clubes de fora do país, despertando interesse de clubes da Série A, no qual nós conseguimos sustentar com o trabalho do Lucas, da diretoria. Muitas equipes queriam vir para pagar a multa, mas pela essa questão de relacionamento, conseguimos sustentar esses atletas, senão nós perderíamos ainda esses destaques. Então, muitas coisas boas foram feitas ao longo dessa trajetória. E vamos continuar a trabalhar, claro que o mesmo sentimento do torcedor é o nosso aqui também, muito mais nosso aqui, que a gente depende de conquista para que a gente possa alavancar a nossa carreira. Então, nós mencionamos isso aqui em outras oportunidades, a gente sente, mas vamos continuar trabalhando, honrando essa instituição essa que me deu a oportunidade de me tornar auxiliar da casa, depois a oportunidade de me tornar treinador de futebol, aqui. Então eu tenho um respeito, tenho um carinho, e a nossa dor é muito maior por essa relação, por essa identificação, mas o que nos cabe é continuar trabalhando e honrando essa camisa, honrando essa instituição, e sempre com respeito. Aí as palavras do técnico Humberto Louser ao final do jogo, 1 para o Guarani, 1 também para o Criciúma. Agora aquele momento que o âncora estraga a vida da repórter, que ela vai falar baixinho para se despedir da gente. Adriana Almeida, muito obrigado pela participação, grande jornada. Boa noite, Dri, bom descanso, bom feriado e até a próxima. Sempre um prazer trabalhar com você. A Adri tá longe do microfone, né? Gabi Castro, então, suas palavras aí de despedida, né, após esse empate, e pareceu também um certo
tom de despedida do campeonato do Humberto Louser, né? Não, ainda vamos trabalhar, tal, mas olha, um jogo teve expulso, o outro choveu. Acho que Guarani já está jogando a toalha. Quando precisa se justificar muito, Guarizo, com muitas desculpas, a gente já sabe que tem coisa errada, né? Ele começou bem, falando da questão mental, sentimento ruim, que voltou a dar indícios. Então ele sabe que a equipe não está jogando bem, ele sabe que a equipe saiu dos trilhos e que não está com aquela performance esperada e que de fato o resultado foi ruim. E gostei da pergunta sobre a armação que foi realizada pelo Catarino. Ele enrolou bem, mas não conseguiu gerar esse desequilíbrio que ele fala. Então isso é algo que ele está tentando e que precisa corrigir para as próximas 2 rodadas contra o ABC e também contra o Atlético Goianiense. Precisa dar tempo, né, Guarizo? Tem 2 rodadas, precisa de 2 vitórias, vai acompanhando. Série B está com bastante equilíbrio, diretoria, jogadores precisam acreditar, mas que de fato está muito difícil. Gabi Castro, prazer estar contigo em mais essa jornada. Grande abraço para você, bom descanso e até a próxima. Prazer é todo meu, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado. Naldo Araújo aqui do meu lado, mandando este sonzão, nosso Elton Grimaldi, a todos que nos acompanharam até agora. Encerramos aqui os trabalhos do Futebol Globo CBN para Guarani 1, Criciúma 1, que você acompanhou com a narração de Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro, reportagens de Adriana Almeida, na externa, técnica de externa, Naldo Araújo no Brinco de Ouro, aqui nos estúdios da CBN, Elton Grimaldi. Quem agradece em nome de toda a equipe do Futebol Globo CBN é Marco Guarizo. Um grande abraço, até a próxima. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de novembro.